Good morning, everyone. Be very welcome to our panel. This is the first time that we are having a panel on social science in the Scientists Adventist Congress. So we are very thankful for that, and we look forward to a very interesting and fruitful discussion about the topic Religion and Politics in a World in Crisis. So, bom dia a todos que estão aqui conosco hoje no nosso painel. Essa é a primeira vez que nós estamos tendo um painel de ciências políticas no nosso Congresso de Cientistas Adventistas. Nós estamos muito gratos por isso e nós esperamos ter uma discussão muito frutífera e interessante. We have here a panel that is very diverse geographically and regarding research approach. So we have Professor Merone speaking from Italy, Professor Christian Thuselt speaking from Lebanon, Professor Abdessatar Rejeb speaking from Tunisia, and Professor Paul Freston speaking from São Paulo, Brasil. A gente vai ter uma reunião muito diversa, uma discussão muito diversa geograficamente e com relação a abordagens científicas. Nós temos hoje o professor Merone falando da Itália, o professor Christian Thuselt, que está falando do Líbano, o professor Rejeb, que está na Tunísia, e o professor Paul Freston, que está em São Paulo, Brasil. We'll be speaking about how different religions in different geographic contexts have tackled different political aspects in the present world. So we have Professor Merone that will speak about Islamic political theology, and also Professor Thuselt speaking about Christian political parties in Lebanon, and Professor Rejeb is speaking about democracy in Muslim countries, and Professor Freston that will bring a discussion about Pentecostalism and politics in Latin America. Nós vamos falar sobre como diferentes religiões em diferentes contextos geográficos lidam com diferentes aspectos da religião e da política no mundo atual. O professor Merone vai abordar a questão da teologia política islâmica, o professor Thuselt vai falar sobre partidos cristãos do Líbano, o professor Rejeb vai falar sobre a democracia em países muçulmanos, e o professor Freston vai falar sobre pentecostalismo na América Latina. This is an international panel, so it will be presented in English with simultaneous translation to Portuguese. The speakers will present for 20 minutes, and then we will open for questions for 10 minutes for the audience. So the audience is very welcome to put questions in the chat. At the end of all speakers, we will collect again a couple of questions and to do a last round of Q&A. So, esse é um painel em português, será apresentado em inglês, mas haverá tradução simultânea para o português, então todos poderão participar. Os palestrantes falarão por 20 minutos, depois será aberto para perguntas por 10 minutos, e depois a gente vai para o próximo panelista. Então, a audiência está convidada a colocar todas as perguntas que tiver no chat. E depois que todos falarem, a gente vai abrir com o tempo que restar para uma sessão final de Q&A. Well, before we proceed to the talks, I'd like to thank everyone for watching us. Above all, I'd like to thank the speakers for accepting this invitation, and I'd like to thank those who are online with us. We have had in this panel people from Africa, Europe, US, and of course, Brazil. So thank you for being here with us, and we invite you kindly to put your like in this video, in this button here below, and also to share it in social media and to send to people that you think might be interested or be benefited from this discussion. Antes da gente começar as palestras, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco no chat, e eu gostaria de pedir para vocês colocarem um like nesse vídeo, compartilhar em mídias sociais e mandar para alguém que vocês acham que poderiam gostar e se beneficiar dessa discussão. Please also don't forget to sign the audience list that is on the chat so that you can receive the Congress certificate.
Então, para a audiência, não se esqueça de assinar a lista que aparece no chat para que vocês possam receber o certificado do congresso. At last, I'd like to thank this event's sponsor, the Adventist University of São Paulo, the Research Institute of Science, the Brazilian Creationist Society, and at last, the Seventh-day Adventist Church. Por último, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Igreja Adventista de São Paulo, o UNASP, o Instituto de Ciências Geoscience, a Sociedade Criacionista Brasileira, a Sociedade Universitária Adventista e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. So, let's now proceed to the talks. We will start by Professor Merone. Professor Fabio, you are welcome to the room. Thank you for being with us, Professor. It's a very great honor for us. So, Professor Fabio is a political scientist, currently Associate Fellow at the Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, Université de Laval, Québec, Canadá. A gente vai começar com o professor Fábio. Ele é um cientista político que está associado, é um pesquisador associado do Centro Interdisciplinar de Pesquisa sobre a África e o Meio Oriente, da Universidade de Laval, Quebec, Canadá. His focus is on the Middle East and North Africa, MENA, with a specific interest in political Islam, Salafism, and contention politics. He has a PhD from the University of Ghent, Belgium, where he has also had a postdoctoral research fellowship in the Department of Conflict and Development, Middle East and North Africa Research Group. O professor tem, o foco dele é em Oriente Médio e Norte da África, região MENA, com interesse específico em Islã político, salafismo, jihadismo e política conflitiva, contenciosa. Ele tem um PhD da Universidade de Ghent, da Bélgica, e ele também tem ele teve uma pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Conflito e Desenvolvimento Oriente Médio e África do Norte, MENARG. He is co-author of Salafism After the Arab Awakening, Contending with People's Power. He will deliver us the lecture entitled Islamic Politics as Political Theology of the Praxis. Ele também é autor do livro Salafismo depois da Primavera Árabe, disputando com o poder popular. Ele vai nos falar agora, o nome da sua apresentação é Política Islâmica como uma Teologia Política da Prática. Professor Fabio, you are very welcome, and the floor is yours. Okay, so I need my PowerPoint now. Okay, so Igor is going to scroll it down, right? Okay, so it's Igor. Okay, so hi to everybody. So I was supposed to have a writing presentation. I was going to read it just for the purpose of being more precise. I need the next slide now. Yeah, okay. So there is the translation. Right? Yes, I'm good translator. Yeah, so are you good to translate? No, I go on. So how do I do? I mean, just go ahead and you stop me? Well, I would like to ask you to keep your sentences short. Like it's you can translation, right? Can you say it again? Yeah, I mean, you will translate on my words. It's not Yes. Okay. Okay, so I'm going to deal with this political theology category, and you must consider this presentation as drawing some big lines of what is going to be hopefully a plan of research in the next years. Certo. Eu vou, Professor. I'm still trying to hear you. I have some audio issues. So can you say your sentence, just the half of it, so I can understand it better? Okay, I said that I'm going to deal with the category of political theology. Tá. Ele vai falar sobre a categoria de teologia política. Yeah, which is an attempt for me because my background is from comparative politics.
Essa é uma tentativa, porque a prática dele é de... Can you say it again? The type of... Background is from comparative politics, política comparada. Sim, de onde ele está mais acostumado a falar é sobre política comparativa, isso. This presentation must be considered as big guidelines for a research plan for the future. It's not yet a research. Certo. Essa apresentação ela pode ser considerada como diretrizes para pesquisas futuras. Yeah. So I'm going to try to draw some general lines. Ele vai tentar desenhar linhas gerais aqui. Yeah. My problem here is that I want to inquire on the political dimension of Islamic activism. Certo. O que ele está tentando aqui é fazer uma investigação da dimensão política do ativismo islâmico. Yeah. Because I believe that Islam, as such, has its own autonomous political dimension. Porque ele acredita que o Islã tem a sua própria autonomia como, né, no meio político. However, political in the case I'm using it is in the sense of a practical transformative action. Can you say it again, please? I mean politics, in my case, as being a practical activity of social transformation. Certo, ele vai estar chamando aqui a política como uma ferramenta prática. Just the end of it? Yeah, a practical action of social transformation. Certo, uma ação prática de transformação social. É o que ele está chamando aqui de política. Which is different from the traditional way of thinking of politics as managing of public affairs. O que é diferente do meio tradicional de entender política, que é o gerenciamento de problemas gerenciais da sociedade. Yeah. This is why I call it a political theology of the praxis. É por isso que ele chama isso de uma teologia política da prática. Okay, can we go to the next slide? Okay, right, perfect. So this is the idea, the outline. Tá, essa é a ideia. Yeah. So I focus on the idea that the Islamic political dimension is in that the Islamic political theology is centered on social activity. Certo. Ele então tenta, em primeiro lugar, esclarecer que a teologia política islâmica é uma teologia centrada na sociedade. Yeah, it's basically a civil society political theology. Can you say it again? It is basically a civil society political theology. É uma teologia política da sociedade civil, basicamente. Which is historically based on the mechanism of revivalism. Que é historicamente baseada no mecanismo de reavivamento. Yeah. So contemporary Islamic politics is a reactualization of the political theology of the praxis. I missed something you said. There was a problem on the audio. Contemporary Islamic politics is a reactualization of traditional political theology. Certo. A teologia islâmica contemporânea é uma atualização da política tradicional. Yeah. So I do not mean that Muslims have a category of political theology and they apply it as if history does not count. History or context does not count. Ele não quer dizer com isso que os islâmicos têm uma categoria de política que eles desconsideram a historicidade ou os fatos históricos que envolveram até chegar ali. I want also argue against those today that explain the recent
evolution of Islamic politics, Islamic parties, as being the result of the split between dawah and politics. Certo, também quero argumentar contra aqueles que dizem que as políticas islâmicas hoje são o resultado da distinção entre. Can you say it again, the two words? Today, political parties, Islamic political parties, they argue that they became political because they dropped dawah. Dawah is preaching. Então, ele quer dizer que os partidos islâmicos hoje em dia, eles se tornaram políticos, eles argumentam que eles teriam se tornado políticos porque eles deixaram a dawah. Yeah. So I argue that within dawah, there is already a political dimension. Então, dentro da dawah, na própria dawah, já há uma dimensão política a tudo isso. Por isso ele argumenta contra. Okay, let's go to the next slide. Okay, so the source of political legitimation in Sunni Islam is the Ummah, the community. Certo. A fonte da legitimação política no Islã, o sunita, é a comunidade de religião chamada Ummah. Yeah. So political theology in this case is not a divine conception of power or authority. Então, Can you say it again? Islam does not have a divine conception of authority. Então, o Islã não tem uma concepção de que a autoridade ela provém do divino. Yeah. This is the result of historical development. Esse é o resultado do desenvolvimento historicamente aqui até onde nós chegamos. That unfolded from the death of the Prophet Muhammad in 632 until the 9th century. Então, isso se desenvolveu desde a morte do profeta Maomé até o século. Which was the last century, you said? The 9th century. Até o século XIX. Yeah. So Muslims, after the death of the Prophet, did not find in the prescription of the Quran enough for building up a political system. Então, os muçulmanos, depois da morte do profeta Maomé, eles não conseguiram encontrar no Corão o suficiente para desenvolver um sistema político. Yeah. So they struggled. We cannot go into the details now, but they struggled until they got to a point that they defined the relationship between politics and religion as a relation of division, of separation. Então, eles tiveram essa dificuldade por um período, até que eles chegaram a um entendimento de que a relação entre religião e política é uma relação de divisão. Yeah. This is what the classical theologians call Ciências Sharia, which means politics according to the law. Isso é o que os teólogos clássicos chamaram de ciência sharia, que é a teologia de acordo com a lei. Yeah. So while the authority was recognized as a separate entity, the ulema, the religious scholars, defined their own space as also an autonomous religious dimension. Certo. Então, enquanto a... Can you say the first sentence? Yeah. The ulema acknowledged the power, but they kept for them autonomy in religion space. Certo. Então, os ulema, eles reconheceram a autoridade dessa separação, mas eles mantiveram para si mesmos essa... Just the last part of it? Yeah, the ulema kept for themselves an autonomy sphere, an autonomy religious dimension. Então, os ulema mantiveram para si mesmos uma autonomia nessa esfera política. Yeah, that they defended very strongly against political authority. Eles foram bem contrários, eles foram firmes nesse momento contra a autoridade política sobre eles. Yeah. So the ulema
God conquered an hegemony on the social space. There was The religious scholars, the ulema, they gained an hegemony on the social space. Então, os ulema, com isso, eles ganharam uma hegemonia, eles acabaram se tornando hegemônicos no espaço social, por causa desses fatores. Yeah. They were a space, an authority between the sultan, the power, and the people, society. Então, havia um espaço, uma separação também entre as autoridades e as pessoas. Yeah. They represented the people. Eles representavam o povo. Yeah. And they tried as much as possible to stay aloof from power. Eles tentavam o máximo que eles podiam para se manterem, can you say the word again? Aloof. Aloof, to take a distance from power. Para ficar distantes do poder. Eles faziam o possível que eles podiam para se manter distantes do poder. Yeah. However, each Muslim, as an individual, he has his own responsibility towards religion, his individual responsibility. O que acontece é que cada muçulmano individualmente tem sua responsabilidade individual sobre a religião, sobre a sua vida. Yeah. This is what we can say in modern political terms, a civic engagement towards community. Isso é o que a gente pode chamar hoje, nos termos modernos, de uma responsabilidade cívica. Yeah. In political theological terms, this is called commanding good and forbidding wrong, which is a Quranic dictum. É um ditado corânico sobre isso, que explica essa ideia toda, que mandar é bom e proibir é errado. Yeah. At the beginning of Islam, this was a very individual action. I mean, a person that felt that society was declining, it will feel responsible just to go to talk to people, even the authority, to speak the good and to admonish against the wrong. Então, esse era um sentimento bem pessoal de cada uma dos muçulmanos individualmente, de que no início eles tinham esse sentimento de que eles deveriam falar aquilo que é bom e se posicionar contra aquilo que fosse ruim. But it developed afterward as a collective action. Can you say it again, please? It developed as a collective action. Mas isso acabou se tornando uma ação coletiva, ao invés de individual como era antes. Yeah. So this activity developed together with revivalist movements. Então, essa atividade foi se desenvolvendo com os movimentos revivalistas. Until it became a form of social activism and even political contestation. Então, isso acabou se tornando uma espécie de ativismo social e até contestação política. Yeah. Can we go to the next slide? Yeah, next slide, please. Yeah. We're already there? Okay. So, I think there was another slide. Anyway. Yeah, no, before. Yeah, okay, let's go through it. Okay, go ahead, because we don't have time. Okay, go ahead. Okay, let's stay here. That's bad. So, revivalism is very typical of Islam. O revivalismo é muito típico do Islã. Yeah, Islam, it is said, it came as a revivalist religious trend to recall the people of Tawheed, of the unicity of God. Então, o Islã é tido como uma religião revivalista para afastar. Can you say it again? The ending of the phrase? Recalling to the people the sovereignty of God. Então, para relembrar o povo da autoridade, eu acredito que foi a palavra, não entendi direito, do povo, de Deus, desculpa. Yeah, and even the establishment of orthodoxy came as a form of revivalism against the split of community in many sects and
against the decline. Can you say it again? Your voice is... Even the establishment of orthodoxy, Até o estabelecimento da ortodoxia came as a form of revivalism. veio como uma forma de revivalismo. So historically, there is always a process of revivalism which activate social and political dynamics. Então, sempre, historicamente, há um processo de revivalismo que ativa essas dinâmicas sociais. So, in contemporary times, a wave of revivalism comes together with the process of nationalism. Então, nos tempos mais modernos, um processo de revivalismo que está acontecendo é uma forma de nacionalismo. So, the idea of the Islamic State was invented. Então, a ideia do Estado Islâmico foi uma coisa inventada. As it was the idea of God's sovereignty. Como uma ideia da soberania de Deus. I cannot go into the details because there was, of course, an idea of God's sovereignty. I cannot go into details now. Não dá para a gente dar detalhes agora, mas porque houve sim uma ideia da soberania de Deus, mas nós não temos tempo agora. But in contemporary times, the idea of the Islamic State was to build up a modern political community minded Islamically. Então, na contemporaneidade, essa ideia do Estado Islâmico foi de desenvolver uma forma de governo social pensada como religiosamente. There was behind the idea that everything the West was proposing as modern was already in Islam at the origin. Havia uma ideia de que tudo que o Ocidente estava propondo como se fosse moderno já tinha sido estabelecido pelo Islã anteriormente. And the God sovereignty was applied through the application of Sharia. E a soberania de Deus, essa ideia da soberania de Deus era entendida como aplicada pela Sharia. A aplicação da Sharia é a soberania de Deus. So God's will is in the application of the law, but the law must be interpreted, which is a human action. Então, a vontade de Deus é uma aplicação da lei, mas a lei precisa ser interpretada. So it is political theological. Então, no fim das contas, acaba sendo teologia política. Okay, can we go to the next slide? But the modern nation state, in fact, was a continuation of the colonial project of modernization. Então, o Estado moderno foi uma can you say this? Can you say it again? A continuation of the post-colonial project of modernization. Então, o Estado moderno foi uma continuação do processo pós-colonial just the last word? Modernization. Da modernização. So, new waves of Islamic revivalism took the shape of social movements of contestation, of opposition. Então foram novas ondas de movimentos sociais e contestação política dos islâmicos. And the form through which these opposition groups took shape was the Jamia. Então a forma como esses grupos políticos se estruturaram, se formaram, foi a just the word I don't get it. The last word. Jamia. Jamia. The Jamia is the original group of Muslims that gathered around the Prophet. A Jamia são os muçulmanos que originalmente se juntaram ao redor do profeta. So it's not yet an ummah, it's not yet a political religious community, it's a group. Então ainda não é um grupo político um pouco maior, é um grupo menor, uma pequena comunidade menor. It is a group that has in mind a project of implementation of a new order. É um grupo que tem em mente uma ideia da implementação de uma nova ordem.
So the Jamea, what it does is dawah. O que a Jamea faz é dawa. Yeah. Typically study circles, charity activities, and commanding good and forbidding wrong. O que isso se resume a dawa são círculos de estudo, atividades de caridade e Commanding good. a forma de comando ser boa, ser uma proposição boa. Again, I cannot go into the details. Novamente, a gente não pode dar detalhes aqui. Okay, let's go to the next slide. Okay, so the Jamea in contemporary times is in fact a political theological organization for the implementation of a new social and political order. Então, a Jamea, nos tempos contemporâneos, é uma forma, can you say it again? Is an organized group for the implementation of a new social and political order. I'm sorry, please. I forgot what you said. I'm so sorry. Can you say it again? Yeah. So the Jamea is a group in contemporary times, is a group that aims to the transformation of society, to reach a new order. Então, a Jamea é um grupo que está visando o estabelecimento de uma nova ordem social e política. Yeah. So it is not simply calling people to religion. Não é simplesmente chamar pessoas a participar da religião. But it's calling people to a project which is religious, but it is also political because it's asking for building up a new order. Então, é um chamado para participar de um projeto que não é só religioso, mas é também político, porque se visa estabelecer uma nova ordem. In this sense, the Islamic system is a new order of justice suitable for whole humanity. Nesse sentido, o que se entende é que o sistema islâmico é uma nova ordem, uma nova forma de justiça que serve para todos os grupos, toda a humanidade. And it acts with a political, strategical mindset. E tem uma mentalidade que visa a estratégia política. Following the method of the prophet. Seguindo os métodos do profeta. It follows the strategy of dawah or the strategy of jihad. Ele segue ou a estratégia da dawah ou a estratégia da jihad. Yeah. I wrote an article previously in which I apply the Antonio Gramsci category of revolution to a Salafist revolutionary movement, because this is the Jamea, in fact, put in practice a political, religious, revolutionary strategy. Ele escreveu um artigo baseado no Antonio Gramsci, tentando fazer uma releitura. Can you say it again? The article was about Gramsci. Yeah. Antonio Gramsci is a communist that was making a theory of revolution. So I applied the category of Gramsci as how to make revolution to the Islamist movement. Certo. Então ele usou a aplicação da ideia de Gramsci sobre revolução para como fazer revolução no meio político do islamismo. Yeah. So for the Islamic version of revolution, dawah means a long-term action, an indirect action, revolutionary action. Então, nos termos islâmicos, a dawah é uma revolução de maior duração. Ela precisa de mais tempo para ocorrer. Working in society. Trabalhando em sociedade. Long-term education of people. Educação também a longo prazo para as pessoas. Trying to be hegemonic in society. Tentando se tornar hegemônico na sociedade dessa forma. Yeah. The jihad, the armed jihad, is instead a direct confrontation with the state. A jihad armada é uma confrontação direta com o Estado. Yeah. So let's go to the next slide. Yeah. So today the Islamic Party
has been splitting up into Dawah and politics. Então, hoje, o Partido Islâmico tem se dividido nas políticas da Dawah. Yeah. It has been explained as a form of politicization of the Islamic Party. Isso está sendo explicado como uma forma de politização do Partido Islâmico. Yeah. Considering Dawah as the religious side. The religious what? Side. Considering Dawah. Considerando a Dawah como o lado religioso, a parte religiosa disso. I argue, however, that this transformation is rather a transformation in the conception of the political. Ele argumenta, no entanto, que essa é uma transformação na concepção de política. Yeah. When Islamic parties do Dawah, they want to transform society. Quando os partidos islâmicos fazem Dawah, a intenção é transformar a sociedade. They are engaged in society. Eles estão engajados na sociedade também. They are mass movements. Can you say it again? They are mass movements. Eles são movimentos em massa. Yeah. When they become political, they reduce their activity to managing the public affairs. Quando eles se tornam políticos, eles perdem a sua habilidade de resolver conflitos públicos. They renounce to change society. Eles renunciam, então, à mudança da sociedade, essa proposta de mudar. Eles estão renunciando isso. They accept, in fact, the liberal system. Eles aceitam, de fato, o sistema liberal. So what they are doing is they are becoming liberal, democratic, conservative parties. O que eles estão fazendo, de fato, é se tornando liberal. What is the name of the party that you said? Democratic liberal parties, a conservative. Então, se tornando partidos liberais, democráticos, conservadores. Yeah. Next slide. So, in conclusion, my experience on the field work, I studied a Salafi Jihadi movement in Tunisia. South Jihad, you said? Salafi Jihadi. Okay. O que ele estudou, fazendo uma conclusão aqui, ele se focou em movimentos jihadistas sulistas. Where was it? Salafi Jihadi. Salafi Jihad. Não sei exatamente como se... Salafita. Salafi, ok. Yeah. And I made some field work with them. I was in ethnographic work. Então ele fez um trabalho de campo, um trabalho etnográfico. Yeah. And I was fascinated by the fact that by calling to the religion, they were in fact doing politics. E o que fascinava mais ele é que, por chamar alguém para a religião, eles estavam fazendo uma ação política. So I propose this methodology of political theology to underline this aspect. Então, a proposta dele, dessa teologia política, foi para dar um entendimento a esse aspecto. Yeah. However, political theology in Christian tradition is used as a theory of the derivation, the divine derivation of political power. Então, a teologia política enraizada na tradição é tida como uma divine what? You said? Derivation of authority. Uma derivação de autoridade vinda do divino, derivada do divino. I want to stress out that in Islam, it is more a political theology of the praxis. O que ele quer reforçar e enfatizar é que o Islã é uma teologia, uma política da prática. By stressing out social activism, reforçando, enfatizando o ativismo político and the proper revolutionary action which is made through the methodology of the prophet. e a
a ação política, a ação prática, que é baseada, de acordo com a metodologia do profeta. In his action of implementation of a new political community. E nessa ação de implementação de uma nova comunidade política. Thank you very much. Muito obrigado. So do we have Q&A now? Aline, We can't hear. No, we can't hear you. Not yet. Hello? Let's wait a second if Aline can come back. Nós estamos aguardando só a confirmação se vai ter a sessão agora de perguntas e respostas. Acho que a Aline está tendo um problema para conectar o áudio, então a gente está prosseguimento. I tried to help you as much as possible, Adam. I hope you appreciate it. There's no problem. I could understand you well, but there was having, I guess it's my connection, I don't know. There was just mixing your words a little bit, and I was having trouble listening to you. But that was okay. You were very kind. There was also a good exercise of synthesis. Yeah. Yeah, because we have to stay in the time. I'm trying to see if Aline can reach out to us somehow. Or maybe she's in here now. Oh, perfect. I don't know what went wrong. I was here screaming and no one was hearing me. So thank you very much, Professor Merone. I personally found very interesting. I connect a lot because I study political Islam deeply in its contemporary expressions. So it was very thoughtful for me. I'd like to open for the audience if anyone want pose any question. We are seeing the chat. There is no question so far for Professor Merone. Okay. Igor corrected me if I'm wrong. So why no one manifests themselves? I will manifest myself. I have one question. Professor Merone, if I understood you correctly, the Islam as political action, it doesn't come as a dogma from the Quran, as a religious dogma, but it comes more from the praxis of authority from the first Jama. That's what I understood. So, just a second. Should I translate what you asked? Yeah, baby, yes, it's better. Então, a pergunta da Aline é que a manifestação islâmica política ou tudo mais, a pergunta que ela quer diferenciar é se ela não veio, se ela veio realmente como de origem do Corão, ou se, qual é a comparação que você fez? Yeah, from the praxis of the... Ou da prática política mesmo. Se a origem... Yes. Se a origem vem do Corão ou da prática política. You can answer now. There are 2 points, Aline. The first is that Islam implements itself in society. Tem 2 pontos, então. Primeiro é que o Islã implementa a si mesmo na sociedade. So it is not primarily a system of authority. Então não é primariamente um sistema de autoridade. This implies a certain responsibility for the Muslims in society. Isso implica uma certa responsabilidade para o muçulmano na sociedade. I cannot go into the details, so be happy with this answer.
Esses são todos os detalhes que a gente pode fornecer. Então, essa é a resposta que pode dar. Is that this responsibility becomes revolutionary because it applies to revivalist movements. Então, o segundo ponto é que essa responsabilidade se torna revolucionária porque ela aplica-se também a movimentos revivalistas. In periods of crisis. Em períodos de crise. Yeah. The critiques at the beginning is social. Can you say it again? The critique is at the beginning social. I'm having trouble hearing. Is at the beginning a social critique. Ok. Então a crítica é inicialmente uma crítica social. But yeah, it becomes political because indirectly it becomes a way to say to the elite that you are going astray. Então ela se torna política porque ela se torna uma forma de dizer para a elite que você está se rebelando contra eles. Afterwards, it can develop in open revolutionary action when jihad is applied to the ruler. Então, posteriormente, isso pode se tornar uma ação aberta de revolução quando a jihad é aplicada. Yeah. So when jihad is applied to renew society. Quando a jihad vem, então, para trazer uma renovação à sociedade. It becomes an obligation to restore the social order, the social political Islamic order. Então, a jihad se torna uma ferramenta para restabelecer a ordem política islâmica. In that case, the Jamia is the group of people that will restore that order. Então, nesse caso, os Jamia são o grupo de pessoas que vão restabelecer a ordem. So, when they do it, they take the example of the prophet. Quando eles fazem isso, eles usam o exemplo do profeta. Because they find themselves in the same situation the first Jamia was in. Porque eles se encontram numa situação semelhante à situação que os primeiros Jamia se encontravam. So, as the first Jamia, they want to implement Islam. Então, assim como os primeiros Jamia, eles querem implementar o Islã. So, how do they do it? Como fazer isso, então? Following the steps of the prophet. Seguindo os passos do profeta. Who was divinely inspired. Que foi divinamente inspirado. So, this is a political theology of the praxis. Então, essa é uma teologia crítica da prática. Obrigada, professor. A gente tem mais outra pergunta aqui. Thank you, Professor. We have another question. What's the similarity between the Islamic political vision with the vision of other religions in history? And what can this political vision of Islam be dangerous for religious liberty? So, for comparing to other religion, it is a tough job for me. You want to comparar com outras religiões é um trabalho difícil para mim. Yeah. First of all, compared to Christianity, there is a big difference. Para começar, então, comparar com o cristianismo já há uma diferença enorme. Christianity developed as a church. O cristianismo se desenvolveu como uma igreja. An institution. Uma instituição. The Muslim church is the ummah, the community. A igreja, a comunidade islâmica é a Kulma, uma comunidade de pessoas, um grupo. In medieval Christianity, the church was imposing itself to the political power. No cristianismo medieval, o cristianismo estava se impondo sobre o poder. Yeah. Whilst the power in Islam was trying to impose itself on religion. Enquanto isso, o poder
do islamismo, o poder político estava tentando se impor no Islã. Yeah, in modern times, in the Christian world, the modern state would finally impose itself. No mundo cristão, então, nos dias modernos, o cristianismo finalmente se imporia por si mesmo. This is what the state is trying to do in contemporary times in the Muslim world. Isso é o que o Estado está tentando fazer no mundo muçulmano hoje em dia. However, in the Islamic contemporary world, Islam is still very strong in society. Still very strong? Yeah, it's still very strong in society. Então, no mundo moderno islâmico hoje, o Islã ainda é muito forte na sociedade. This is how social and political activism is important in the social dynamics of the contemporary Islamic world. É por isso que as atividades, o ativismo político e social é muito importante no mundo islâmico hoje. For the Jewish, I think, I mean, really, I may say something not correct, but the idea is that the Jewish have the law as much important as it is for Islam. Ele está preocupado de estar falando alguma coisa um pouco imprecisa, mas a ideia é que no judaísmo, em comparação ao Islã, eles têm o mesmo grau de importância para a lei. However, I want that this idea of political theology will not be like a category for taking a paradigmatic Muslim behavior. Certo. Então, ele está tentando que esse entendimento da teologia política não seja uma categorização como especificamente de um paradigma islâmico. Because social actors, they manipulate those categories. Porque os ativistas sociais, eles manipulam, acabam usando essas categorias, essas definições. So you have many Islamic activists, many types of Islamic activists. Porque existe, então, muitos tipos de ativismo islâmicos. Yeah, and the most famous version of Islamic theology is, in fact, a democratic Islamic theology. Então, o mais famoso, o Belsham, é uma teologia islâmica democrática. Yeah, the Islamic State is based on shura. I cannot go, unfortunately, into the details, but the democratic Islamic Party today are based on the idea of shura, consultation. O Estado Islâmico hoje, ele funciona na dinâmica da shura, da consulta. Yeah. And they have also been dealing with the point of the dhimmi, the non-Muslim. Can you say it again? They have also been dealing with the issue, the status of the dhimmi, of the non-Muslim, of the religious minority in an Islamic state. Então, eles estão também lidando com os problemas com aqueles que não são islâmicos. Se eu não me engano, a expressão que ele usou é redimir, algo assim. Yeah, the dhimmi. The dhimmi is a juridical, a religious expression to call the people, the non-Muslim people, into the Muslim state. Sim. É como se fosse um processo que chamaria de conversão, mas de trazer as pessoas que não são islâmicas para a dinâmica social, religiosa e política do Islã. So it is true that there is an issue over the status of the non-Muslims. That's true. Can you say it again? Because the minister was asking about the status of non-Muslims. And I said that, yes, there is an issue on the non-Muslim in the Islamic State. But democratic, liberal, Muslim, Islamists have been dealing with that, trying to integrate it. Então, existe problemas sim para aqueles que não são muçulmanos, que não são islâmicos no Estado Islâmico hoje, por causa do movimento do Estado Islâmico. Porém, os movimentos democráticos, eles estão também tentando integrar essas outras pessoas à dinâmica social. So liberal Islamists today, they consider non-Muslim as citizens. Então, os muçulmanos liberais consideram os não muçulmanos como cidadãos também.
yeah. Anyway, it's a more articulated issue, but this is how I will answer in synthesis. Então, é um problema mais complexo, mas é como ele sintetizaria para responder a pergunta. So this is it. We have another question, but because we have no more time, we need to proceed to the next speaker. So I will thank Professor Merone for your talk. And if there will be time, we will put this remaining question for the last Q&A, okay? Okay, thank you. Então, tinha mais uma outra pergunta, mas a gente vai deixar para o final, porque agora a gente precisa ir para o próximo palestrante por causa do tempo, tá? Agora eu gostaria de convidar o professor Christian Thuselt. Ele vai ser traduzido pela Ana Paula. Hello, Professor Thuselt. Greetings from Brazil. Professor Thuselt is in Lebanon right now. Professor Christian Thuselt holds a master's degree from Tübingen University and received his PhD in social sciences from Hochschule University with a study of a Lebanese political parties or as expressions of global modernity, who later became a book relaunched by the international publisher Routledge. Então, o professor Thuselt, ele tem um mestrado da Universidade de Tübingen e ele recebeu o seu PhD em Ciências Políticas da Universidade de Hochschule, na Dinamarca, com um estudo sobre partidos políticos libaneses como uma expressão de modernidade global. E esse seu estudo virou um livro da editora internacional Routledge. From 2009 until 2021, Professor Thuselt worked at Erlangen University, most recently as an assistant professor. He joined the Orient Institute Beirut in October 2021 as a research associate and is responsible for the in-house production of the Beirut Text in Studium. Então, o professor Thuselt, de 2009 a 2021, trabalhou na Universidade de Erlangen como professor assistente, e ele, em outubro de 2021, integrou o Instituto Beirut do Oriente. Como pesquisador associado, ele trabalha na editora Beirut Text and Studium. His research at the Institute focuses on Iraqi statehood as part of a discourse on legitimacy. Então, o trabalho do professor Thuselt no Instituto Orient Beirut é sobre statehood. Estatismo iraniano como um discurso de legitimidade. Today, Professor Thuselt will deliver us a lecture entitled Lebanese Political Parties Dream of a Republic. Então, hoje ele vai falar sobre partidos políticos libaneses, sonho de uma república. Professor Thuselt, thank you very much. It's a great honor. And please, the floor is yours. Thank you. How can I share my... it works, right? Okay. So, first, thanks for inviting me. Primeiro, obrigado por me convidarem. When we talk about religion in the Middle East, Quando we usually speak conversamos about sobre Muslims. a liberdade, So, I'm working on the minorities there, most notably the estou Christians. falando sobre as minorias que não se aplicam aos cristãos. And also, when we talk about religion and politics, Também eu gostaria de falar de política regional. we usually think about personal piety. Nós pensamos sobre piedade pessoal. But people see in Lebanon that this is not As all of pessoas it. veem no Líbano que isso não é tudo. In fact, it's rather also a social De relationship fato, é uma relação social. that goes well beyond being Vai personally muito além religious. da liberdade religiosa. So to give you a very short religião. introduction into Lebanon, Eu vou dar uma introdução curta ao Líbano. you see on the left side how the population Você pode should ver allegedly be composed. à esquerda como a população é composta. Basically nowadays Muslims form a slight majority. Basicamente,
Os muçulmanos são a maioria, whereas Christians are around probably 40%, mas os cristãos estão em torno de 40%, which is the highest percentage in all Middle Eastern countries. que é a maior porcentagem no Oriente Médio. But that was different when the country was founded. Mas foi diferente quando o país foi formado. It was founded after World War I under Foi French fundado mandate. depois de uma guerra, and French mandate, Yeah. e o domínio It's a francês. French colony, basically. É uma colônia francesa. It was intended to be a state for Christians, and Era para it was ser um ruled by estado them. para cristãos, para ser dirigido por eles. And basically, the slight minority of Muslims was actually boycotting the state. Basicamente, a minoria muçulmana estava dirigindo o país. Of course, that was a very shaky thing. It couldn't be Claro que upheld foi algo conturbado when the country became independent in quando o 1943. país se tornou independente em 1943. Muslims had to be brought on board. Os muçulmanos tinham que ser trazidos, brought to, And that was basically done with a compromise, the so-called National Pact. Could you repeat, please? The Muslims needed Muslims to be had to brought be brought on board. They had to be raised, made to brought. support this new state. Ok, thank you. Os muçulmanos precisavam apoiar o brought. And this support was secured with the so-called National Pact. E esse apoio foi assegurado pelo Seguro Nacional, which was a compromise on two levels. Pela Segurança Nacional, que se comprometia em dois níveis. First, the whole public administration was shared along sectarian lines in a proportional formula. Primeiro, could you repeat, please, this last part? The whole public administration was shared along sectarian lines in a proportional formula. Please, again, I'm sorry. The whole public administration was shared toda a administração along sectarian lines. Em linhas de divisão. Trying to reflect a proportional share of the population. Uma fatia de proporção da população. That was 55% for the Christians. Isso foi 55% dos cristãos. And 45% for Muslims. E 45% de muçulmanos. After a 15-year-long civil war, depois de 15 anos de guerra civil, that was changed to 50-50. Isso mudou para 55. Which, as you see on the left side, is not really reflecting the actual composition no of lado society. esquerdo, não reflete a composição da sociedade. The second compromise was on the national identity. Que se comprometeu foi a identidade nacional. Basically, how much Arab are we? Are we Arab at all? Are we Arabs? Are we Europe? The Lebanese. Os Líbanos.
You will see later on that this question isn't Você vai as ver bubble as it depois sounds. nessa discussão. So, if we talk about Se sectarianism, nós it's about falarmos sobre identity, o sectarismo, é sobre identidade, which is on various levels. que há em níveis diferentes. First, personal Primeiro, piety. piedade pessoal, Second, a juridical Segundo. reality. uma realidade jurídica, A social fabric means helping each other in a self-help society. Funcionamento social, ajuda numa sociedade de autoajuda, And a social indicator, what do I expect from the person I'm now meeting? e o indicador social, o que eu espero das relações sociais. And finally, a political identity. E, finalmente, uma identidade política. So let's start with the personal piety. Vamos começar com a piedade pessoal. You see here an international Que você pode ver survey on uma religiosity. pesquisa internacional sobre Yes. a piedade pessoal. You see here in the middle, Lebanon. Você vê aqui no Líbano, na parte média, Basically, it's very striking that Lebanon is far more religious than all Western European societies and even the US. é bem intrigante, porque o Líbano é mais religioso que vários países do Oriente, inclusive os Estados Unidos. But if you compare it to other Middle Eastern countries, it's Mas você not very compara religious. com outros países do Oriente Médio, não é tão religioso. That is also true, by the way, for Muslims. It's not a Christian thing. Também é verdade para a sociedade dos muçulmanos, não é uma coisa do cristianismo. So obviously, sectarianism Então, needs obviamente, piety, o sectarismo precisa da piedade, but it's not restricted to it. mas não está restrita a ela. We will see that on the next part, a juridical reality. A próxima parte é a realidade jurídica. Basically, in Lebanon, there is no state civil law. Basicamente, o estado da guerra civil. So every matters related to marriage, divorce, and that on are solely done by religious authorities. Cada situação de divórcio, casamento, é lidado pelas autoridades. For every sect, so for Muslims, a sheikh is doing, for Christians, a priest is basically doing that. Para cada segmento, os muçulmanos basicamente fazem isso. It's also in all passports. Também está em cada passaporte. So basically, this here is the birth Então, certificate. basicamente, It's a birth certificate. esse é um certificado de nascimento. It's that one of a boy called Radi Darwish. De um menino chamado Darwish, Who was in 2013 the first ever Lebanese kid to be born without a sectarian identity. Que foi o primeira criança a ser nascida em 2013 sem without a sectarian identity. You see here? Sem uma identidade de sectarismo. Basically, that was the first one ever, and it was a hard battle to get that. Foi o primeiro e foi uma batalha muito grande para conseguir isso. Because a sectarian identity is needed. Porque uma identidade de sectarismo é necessária. To get any position within the state's bureaucracy.
para conseguir qualquer posição dentro da burocracia do Estado. For example, the chief conductor of the Lebanese Philharmonie, Por exemplo, o principal maestro da sinfônica, da filarmônica, has to be a Greek Orthodox Christian. Don't ask me why. tinha que ser um doutor grego. The current one is a Catholic. O atual é católico. And since he is a Catholic, he can never be officially the chief conductor, but will always stay just the interim director. Então, como ele é católico, ele não pode ser o maestro principal. Though belonging to a sect is also Pertencer a um partido, a um sectarismo, is also something which you need to get any position at all. é o que você precisa para conseguir qualquer posição na sociedade. The next facet is helping oneself in a self-help society. A próxima faceta é ajudar numa sociedade de autoajuda. You see here on this slide Você how vê aqui Lebanese nesse have a slide health insurance. como o Líbano tem o seu seguro de saúde. It's only interesting for us the left side here, the green one. É interessante só para nós a parte verde. That is the number of those who don't even have a very basic health insurance. Esse é o número das pessoas que basicamente não têm seguro de saúde. So in 2019, slightly over half of all Lebanese didn't even have an insurance. Então, em 2019, basicamente, metade da sociedade do Líbano não tinha seguro de saúde. The numbers have risen, by the way, in between that and our present time. Os números aumentaram desse tempo até hoje. So if you still fall ill, what do you do then? Se você, if you still fall what? Fall ill. If you get ill. Ok, se você ficar doente, o que você pode fazer? You ask someone else to pay for you. Você pede para alguém pagar para você. This is where parties, religious institutions, private charities, or family stepped in. Aqui é onde. Could you repeat, please, this last? This is where parties, religious institutions, private charities, or families step in. Isso é o que é onde os partidos, instituições religiosas e caridades e famílias tropeçam. And this is, of course, resulting in a very shaky balancing act between charity, control, and pure business. E isso resulta num equilíbrio turbulento entre a caridade, o controle e os negócios. For example, Hezbollah, the main Shia party, Por exemplo, Hezbollah, o partido em Shi, is operating no less than 48 hospitals in the country. administra não menos que 48 hospitais no país. Christian parties don't have hospitals, but reserve beds in hospitals for their members. O outro partido não tem hospitais, mas ele administra leitos nos hospitais. You don't need to be a member to get into these hospitals, but of Você não course it precisa helps ser a um lot. membro para ir para esses hospitais, mas ajuda muito se você for. Or second example, Hezbollah is operating gas stations throughout the country. Segundo exemplo, Hezbollah está administrando postos de gasolina pelo país. What they gain from that is basically what they need for their charities. O que eles ganham disso
é o que eles basicamente precisam para a caridade. But it also allows for controlling the population, Mas também permite que eles controlem a população. because gas stations in the countryside often function as banks. Porque os postos de gasolina nesse país também funcionam como bancos. So if you operate that, you have a very rough idea what people could have as a fortune. A fortune? What people basically have in monetary terms. You have a rough idea how rich people are. Você tem uma ideia básica de como as pessoas ricas são. Or parties do even operate buses. There is no public transportation system in Lebanon. E os partidos também operam os ônibus, não há transporte público no Líbano. You see here a very rough scheme of Beirut's bus system. Você vê aqui uma ideia do sistema de ônibus do Líbano. And for example, here the number 4, the brown one, going from south to north. O número 4 indo do norte para o sul. Is Hezbollah. This is operated by them. É operado pelo Hezbollah. The number 6 here from Jbeil to the city center is the Lebanese Forces, the main Christian party. O número 6 é operado pelo Jbeil. Jbeil. Y plus. Jbeil. Jbeil is operated by Christians, right? Yes. É operado pelos cristãos. They help you in getting the money to get an official license, and they organize the whole system. Eles te ajudam a conseguir o dinheiro para conseguir a carteira oficial de motorista e você pode to get the driver's license A license to operate a bus. It's very expensive. E você consegue a carteira de motorista para operar, para dirigir um ônibus. Such a driver license is $30,000. A carteira de motorista é $1.300. Whereas the average policeman gets about $50 a month. Perdão, $13,000 and policemen get $50 a month, roughly. Ok. E o policial ganha mais ou menos $50 por mês. So another facet, a social identity. Outra faceta é a identidade social. You see here the poster of a German blockbuster. Aqui é um pôster of a German blockbuster, a film on criminal Lebanese clans in Germany. Germany, what? Movie? A film on criminal Lebanese clans in Germany. Ok. É um filme alemão de criminosos sobre o crime no Líbano. When a Lebanese friend of mine saw this poster first, she reacted. Amigo meu libanês colocou esse pôster. When she saw that first, she said, "Oh, they look Shia." Quando ela viu, ela falou, eles parecem Shia. That is, of course, very striking because they don't seem to be religious altogether, right? Eles não parecem religiosos, é intrigante. So why did she say so? Por que ela disse isso? Basically, because certain social identities may cross-cut with religious ones. Podem chocar com parte religiosa.
So, for example, Shiites Então, por used to be exemplo, poorer. Shia era Poorer. geralmente são mais pobres. And are therefore often more likely to be related to crime. Eles têm mais tendência de estarem relacionados ao crime. Also, their militias, Hezbollah Também and Harakat Amal, os seus militantes, Harakadama, are basically forming certain outlooks, estão basicamente formando like outlooks, a kind of a very muscular and very male style how to look. formam pessoas musculosas, pessoas que estão se desenvolvendo fisicamente para ficarem fortes. This is, of course, what made her to think that these very muscular guys could be Shia. Isso é o que fez, muito provavelmente, ela pensar que esses homens musculosos pareciam da Shia. By the way, Christian former militias do look the same, but without the beards. Aliás, os cristãos militantes parecem também assim, but without what? The beards. Mas sem as barbas. And, well, in the most importantly, political identities. O mais importante é a identidade política. If we talk here about the Christians, there are Se three nós major conversarmos aqui conflicts. sobre os cristãos, há 3 conflitos principais. First one, how close shall we get to the region? Há 3 linhas principais de conflito. Quão próximo deveríamos chegar da região? Second, what do we think about the war? Segundo, o que pensamos sobre a guerra? Third one, how do we position ourselves towards the weapons Hezbollah is still holding? Como nós nos posicionamos em relação às armas do Hezbollah? Essa é a terceira. Just to explain that Hezbollah is a Shia organization, it's an Islamist Só one. para explicar que o Hezbollah é uma organização da Shia, do Islã, And it's heavily organized along military lines and armed to e the é teeth. muito organizada militarmente, e eles são armados até os dentes. So the first one, how close to the region? Primeira parte, quão próximo da região? Why is that important? Because, of course, the region Porque é is by importante. majority Muslim. Porque a maioria é muçulmana. So there are 2 possibilities to react on that. Há 2 possibilidades. So I call the first one exceptionalism. In Arab political parlance, is also called isolationism. Eu chamo a primeira excepcionalismo e isolacionismo. That is to keep a certain distance towards that region. Let's not get too close to it. Manter uma distância, não chegar tão perto deles. To see Lebanon as having an own cultural identity. Ver o Líbano como tendo uma identidade cultural própria. In some cases, this might even say that Lebanon isn't Arab at all, but so to say Phoenician. Em alguns casos, eu diria que o Líbano é arabadol, mas é Phoenician. And in daily lives, it often manifests itself in taking a lot of things from the West as a lifestyle. Eles absorvem muitas coisas do Oeste como um estilo de vida. So often Lebanese Christians emphasize their libaneses identity by using French or English as a language also for personal communication among themselves. Enfatizam a sua identidade usando francês e inglês como uma língua para se comunicarem entre eles mesmos. The other version is what I call contextualism. It's a term which comes from Christian Arab theology.
A outra situação, a outra linha é o contextualismo, que vem do Christian Arab theology. Da teologia cristã europeia. Arab, not European. Europe? How? Yeah, Arab Christian theology. There's a Christian Arab debate about that. Arab, sorry. So basically it means that Lebanon shares a regional identity significa que o Líbano compartilha uma identidade regional that inevitably includes Islam. Que não, when that includes Islam? That includes Islam as a part of the region. Que inclui o Islã. But nevertheless, tries to find a secular base. Mas tenta encontrar uma base secular. Very often by referring to Palestine and the conflict there. Se referindo ao conflito na Palestina. That works out by seeing Israel as a sectarian state, a Jewish state for Jews. So to Isso say, funciona vendo o Israel como um estado separado. That is a Jewish state for Jews, and thereby, so to say, the antithesis to what they want for them as Christians. Que é um estado separado para os judeus, que decidem o que é bom para eles. Just to make that sure, because we tend probably to see contextualism as a benign solution, it can be very polemical, just to say that. O contextualismo, ele pode ser bem polêmico, e nós podemos ver como uma benign solution. So to say that internationally seen, we often think of contextualism as something positive. Internacionalmente vemos o contextualismo como algo positivo. But both solutions may be very polemical on occasion, just to say that. Mas ambas soluções podem ser bem polêmicas. And to be sure, both are narrated in global modern ideologies. Elas são formadas em ideologias modernas globais. So exceptionalists often refer to international schemes of being conservative. O excepcionalismo, what did you say about this? Refers to a global conservatism. Se refere a conservatismo global. And contextualism often refers to either liberalism or leftism. E o contextualismo se refere ao liberalismo, ao esquerdismo. During Civil War, exceptionalism was especially critical of Pan-Arabism, which they saw as just another version of Islam. Okay. Durante a Guerra Civil, o excepcionalismo foi... Could you repeat, please? Exceptionalism was... Very critical of Pan-Arabism, Arab foi nationalism. Crítico ao pan-arabismo, que é uma outra versão do Islã. And today both are in fact very critical of Islamism, which of course is dangerous for them as Christians. Hoje ambos são críticos do islamismo, que is this good for Christians? I didn't understand. Because it's dangerous for them, of dangerous. course. Okay. É perigoso para eles. But both emphasize different Islamisms. Mas ambos enfatizam diferentes islamismos. So exceptionalism is more afraid of Iran because of Hezbollah's Shia Islamist presence in the country. Então, o excepcionalismo tem mais medo do Irã, afraid of Iran. Iran.
Yeah, because of Hezbollah being modeled after the Iranian state. Ok. Tem medo, receio do Irã, porque o Hezbollah tem ligação com o governo. Whereas contextualism is rather emphasizing Sunni Islamism and Saudi Arabia. O contextualismo enfatiza, emphasizes what, please? Sunni Islamism and Saudi Arabia. O islamismo sunni e Arábia Saudita. That is mostly because it's allied to the US and Israel. Isso porque ele tem ligação com os Estados Unidos e com Israel. And therefore it allows to bring in the Palestinian issue as, so to say, the core of what they perceive as being the regional identity. Could you repeat this last part, please? Because via Israel, it allows for bringing back the Palestinian conflict, which is a core of the regional identity. Ok, porque acontecem os conflitos em Israel, isso está no centro da identidade. And for the leftists among them, it's usually that they see Saudi Arabia as a neoliberal country. E para os esquerdistas, eles veem a Arábia como um país liberal. So this would basically look now like this. Exceptionalism is mainly organized in two parties. O excepcionalismo pode ser principalmente dividido em dois partidos. The Al-Kataib and the Lebanese forces. Kataib? The Al-Kataib. O tipo Aika e o Force. And the Lebanese forces. E as forças libanesas. And also various intellectuals like this guy, whom you probably don't know, is Antoine Ajam. And here, Walid Faris, who was an advisor to President Donald Trump. Could you repeat, please? And also, it can be about intellectuals like here, Antoine Ajam. Ter intelectuais como Antoine Ajam. Antoine Ajam, who was a very important intellectual of the Christian militias during the war. Intelectual durante a guerra. And here, Walid Faris, who was an advisor to President Donald Trump. Ali Faris, que foi conselheiro do presidente Trump. Contextualism is, for example, here the party of the ruling president. O presidente ruling. Here the leftists, here the Lebanese Communist Party. E os esquerdistas, o Partido Libanês. Communist Party. Partido Comunista. Or intellectuals like that one up here, who is intelectuais que vão aparecer. Who is Grégoire Haddad, the former Greek Catholic Archbishop of Beirut. O bispo grego, what's the name? Grégoire Haddad. Grégoire Haddad. Great R. Haddad. Grégoire Haddad, who was known as the Red Bishop. Foi conhecido como Papa, o Bispo Vermelho. Or here, Michel Aflaq. Ou aqui, Michel Aflaq. The founder of the Ba'ath Party, which is in fact the ruling party in Syria. O fundador do partido Ba'ath da Síria. And a pan-Arab nationalist secular party. Partido secular
da Europa. Pan-Arabist and Arab nations. Pan-Arab. Não da Europa. Pan-Arab. The second big conflict is, what do you think O about the segundo war? conflito é o que você pensa sobre a guerra. Do you see it positive? That would be Você vê exception. como positivo? Seria o excepcionalismo. That is mostly because the Kataib and the Lebanese forces had É porque organized the Christian militias during the war. Os Kataib, as forças Kataib e libanesas, elas organizaram os cristãos na guerra. That is virtually inhabiting them. You can see here a party member of the Lebanese forces. Aqui você pode ver alguém que faz parte das forças libanesas. He doesn't look, of course, like a normal party functionary, but that is not an exception. They are very much characterized by the war. Ele não parece muito, é uma exceção, porque eles são normalmente bastante caracterizados para a guerra. And the war is not just for them some kind of we defended ourselves. It is like a huge utopia, basically. A guerra não é um tipo de autodefesa, mas é uma utopia, basicamente. So you see here a poster of the short-time você President vê Bashir Gemayel. Poster of what? Picture of the short-time President Bashir Gemayel, Assim, do presidente Bashir Gemayel, who was in fact the Christian militias leader in the war. Que era militante cristão na guerra. The inscription says the beginning of the dream. A legenda diz o começo de sonho. They say so because they think that what the Christian militias did was the better Lebanon, contrasted to the actual crisis of the country. Could you repeat, please? They think so because they think that the Christian militia and their politics in the war were, so to say, the better Lebanon, better than the country we actually have. Eles dizem começo de sonho porque eles pensam que os militantes cristãos foram responsáveis pelo período melhor do país. On the other side is contextualism. Por outro lado está o contextualismo. They rather see the war in a negative light. Eles veem a guerra como algo negativo. That is either because as leftists they have fought against the Kataib towards the Muslim, together with the Muslim and leftist militias. Principalmente porque os esquerdistas não são amigáveis com o Kataib, but against them. Mas contra eles. Together with the Muslim-dominated leftist militias. Junto com os muçulmanos, eles dominaram os esquerdistas. Another part of these contextualists are former members of the Lebanese forces that fell victim to internal purges. E por outro lado, ou membros das forças libanesas que foram vítimas, how could I say purges? Infights, conflicts within the organization. Thank you. Que foram vítimas de conflitos dentro da organização. They think that they have an allegedly supra-sectarian Lebanese nationalism. Eles pensam que tem um nacionalismo libanês supra-sectário, as opposed to the militias' plan to federalize Lebanon. Oposto aos planos militares do Líbano federalizado. Which was in their view an idea of overemphasizing a Christian identity. Que foi uma ideia deles de enfatizar o Estado legítimo.
Because cristãos. basically it meant separating Lebanon, in fact, in two entities, a Christian one and a Muslim one. Porque isso significava separar o Líbano em uma parte cristã e uma parte muçulmana. It often it's often emphasizing the allegedly legitimate state that had been, according to them, undone by the militias, undermined by the militias. O Estado legítimo foi desfeito pelas milícias. And it gets crystallized around the former army chief and present-day President Michel Aoun. E foi cristalizado, fortalecido pelo presidente anterior, Michel Aoun. And a very strong cult of the Lebanese army, neglecting its actual role during the civil war. Com uma reverência forte ao exército, negligenciando seu papel atual. And lastly, the last conflict is about Hezbollah's overwhelming weaponry. A terceira parte do conflito é as armas do Hezbollah. Exceptionalists are fearing it. O excepcionalismo teme essas armas. Though the Kataib and the Lebanese forces usually think that Hezbollah would sooner or later impose an Iranian-style regime over Lebanon. As forças libanesas e Kataebs pensam que eles imporiam o seu pensamento, imporiam domínio no Irã. They would impose an Iranian-style Lebanon. Ok. Eles imporiam um regime iraniano no Líbano. And that would mean that Christians would lose their status as citizens on eye level with the Muslims. Isso significaria que os cristãos perderiam o seu status de cidadão como os muçulmanos têm. Contextualism is, at least officially, I'm emphasizing this, officially, more positive about Hezbollah's weapons. O contextualismo é oficialmente mais favorável às armas do Hezbollah. That is as well true to the communists, who are a part of Hezbollah's alliance. Eles se assemelham aos comunistas que Comunism, alliance of que são com quem eles têm aliança. As well as for the party of the president, the so-called FPM, that has made an agreement with Hezbollah in 2006. What's the name, please? FPM. FPM. Free Patriotic que é patriota, fez uma aliança com Hezbollah. They see Hezbollah as a resistance against Zionism. E veem o Hezbollah como uma resistência ao sionismo. And as a substitute for the Lebanese army, which is too weak to defend the country against Israel. E como substituto ao... Substitute to what? To the very weak Lebanese army, which is not able to defend the country against Israel. O exército libanês, que não tem forças suficientes para se defender do Estado de Israel. Further, because there's a civil war in Syria next door. Por causa das guerras civis na Síria. They see in Syria a secular state. Na Síria, Estado secular. Which they see as an ally against a silent Islamization of the region via Saudi Arabia.
eles veem a Síria como Estado secular, como aliado contra against what, please? Silent Islamization of the region by Saudi Arabia. Ok. Um aliado contra a islamização silenciosa da Arábia Saudita. But if you ask them in private, as well, members of the FPM, as of the Communist Party, do in fact fear Hezbollah too. Mas se você perguntar em particular para pessoas do FPM, eles têm medo das armas. So basically, those are the main conflicts that are characterizing the Christian political landscape in Lebanon. Basicamente, could you repeat, please? These three conflicts are the main lines. Esses três conflitos são as linhas principais que caracterizam o Líbano. Thank you for your attention. Obrigada pela atenção. And thank you for the translation. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you for this, wow, overwhelming exposition. I don't think we have questions on the chat, and I don't think we also have time. So we'll move to the next, and then don't worry, it's all under control, and we'll leave the remaining questions for the final part. Okay? Thank you, Professor, and thank you, Ana. Great effort. Então, eu expliquei que a gente não tem pergunta agora, a gente vai passar para o próximo panelista, é o professor Abdessatar Rejeb. Vai ser traduzido por mim. Good morning, Professor Rejeb. Good morning, Aline. Nice to see you here. Professor Rejeb is speaking from Tunisia, from Tunis. He's senior lecturer of sociology at the University of Carthage, Tunisia, and he has Master of Sociology from the University of Tunis, PhD of Sociology from the same university, and he has done a postdoctorate in the University of Carthage. He has written several books and articles on his research interests, and they are about political sociology, public policy, political economy, democratic transition, religion and politics, education, youth and childhood, technological innovation and social change. Então, estou apresentando o professor Abdessatar Rejeb, ele está falando com a gente da Tunísia. Ele é professor sênior de Sociologia da Universidade de Cartago. Ele tem um mestrado da Universidade de Tunis, PhD da Universidade de Tunis também, e um pós-doutorado da Universidade de Cartago de 2018. Ele tem vários livros e vários artigos sobre a sua área de interesse, que é Sociologia Política, Políticas Públicas, Inovação Política e Mudança Social, Religião e Política, Educação, Juventude e Infância, Inovação Tecnológica e Mudança Social. Today, Professor Rejeb will deliver us a lecture about the topic Democracy in Muslim Countries, Conditions of Transition to Democrat Muslim Status. Então, agora o professor vai falar do tema Democracia em países muçulmanos, condições para a transição para o status de um muçulmano democrata. Thank you very much, Professor Rejeb. The floor is yours. Thank you, Aline. I would like to begin by thanking my best friend, Alencar, for inviting me to participate in this seminar to discuss an important issue, religion and politics. Ele gostaria de começar agradecendo a sua melhor amiga, Aline Alencar, sou eu, por convidar ele para discutir esse tema tão importante que é política e religião. I also want to thank all participants in this scientific activity. It's an important opportunity for me to listen deeply to ideas and opinions
from different area academia. Ele também agradece a todos os cientistas, o comitê acadêmico que aqui falou, porque foi para ele uma oportunidade de ter outras impressões sobre outras áreas acadêmicas. My speech consists in discussing a transition of the Ennahda party from political Islam to democratic Muslims. E a palestra dele vai ser sobre a transição do partido tunisiano Ennahda para o status de muçulmanos democratas. It is not easy to treat a complex reality. Its complexity comes in terms of the diversity of its components and its multiple temporalities. Não é fácil tratar esse assunto complexo por causa das suas diversas facetas. Another party presents a typical case study to understand how a political formation that considers religion one of its principal resources develops in relation to its local context. Esse assunto ele vai se concentrar em demonstrar como um partido que tem base religiosa consegue se concentrar em contextos locais. Another is the oldest party in Tunisia. It has a considerable organization and it has a controversial experience. O Ennahda é o principal partido muçulmano da Tunísia. Ele tem uma experiência muito controversa. It has a half century of political presence. Tem grande presença política. My speech is divided in 4 parts. A fala dele é dividida em 4 partes. The first subject of conference. Primeiro é a conferência geral do partido. The second, methodological notes. Depois, notas metodológicas. Third, essential elements for understanding the social and political context of Ennahda's experience, factors that make the transition of the status of the Muslim Democrats impossible. Depois, os principais fatores que fazem a transição para o status de muçulmano democrático possível. The fourth, essential elements for understand the social and political context of another experience, factors that make the transition to the status of the Muslim Democrats possible. Depois, os fatores que tornam a transição para o status de muçulmano democrático possível. Okay. The subject under consideration is another party between the past and the future, reflecting the problems of passage to the time to come. O problema é a transição do partido Ennahda para o tempo que vem. I'd like to talk about 2 Ennahdas, that of the pre-revolution 2011. Gostaria de falar de 2 Ennahdas, antes da Revolução de 2011 e depois. And that of the participation in the government of the post-revolution. Quando ele participou do governo depois da Revolução. I would like to talk about conditions of transition of the future and conditions of the decline of this party. Eu gostaria de falar das condições para a transição para o futuro e condições para a rejeição desse partido. By transition, I mean crossing into the future and what that means by performance that are necessary for this crossing. Por transição para o futuro, ele fala das condições que são necessárias para essa travessia. I mean by the decline, the break of the experience and the failure of the passage to the horizon of the democratic Muslims. Could you please repeat, Professor? I mean by the decline, the break of the experience
ele entende pela recusa dessa experiência and the failure of passage to the horizon of the democratic Muslims. e o fracasso para a passagem para o horizonte de status de muçulmanos democráticos. The decline and the failure of a political party are possible results in the life of the parties. O fracasso de um partido é um resultado possível na vida de um partido. If they do not consider the temporality of the transition and the good management of the rituals of passage. Se eles não considerarem uma boa administração dos rituais de passagem de uma transição democrática. I consider the Ennahda party as a moderate and reformist expression of political Islam. Ele considera o Ennahda um caso bem-sucedido de separação entre religião e política, which has a real potential to develop further towards an expression that joins democracy with religion. que tem o potencial de se tornar uma referência de conciliar religião e política. This transition is possible if it respects the conditions of transition. Essa transição é possível e essa passagem é possível e respeita as condições da transição. The respect of these conditions does not depend of the party, but several factors contribute to the success of its development. O sucesso dessa transição não depende do partido, mas de vários outros fatores. What interests me in this experience is how to understand the relationship between politics and religion in an Arab Muslim context. O que interessa para ele nessa experiência é entender a religião entre política e religião num contexto árabe. What lessons can we learn from this experience? Quais lições podemos aprender dessa experiência? Some methodological notes Algumas are notas necessary to metodológicas são understand. necessárias para entender. Yeah. Three principal hypotheses to explain the reality of the Arabs' failure to achieve their democracy. 3 hipóteses para entender a falha de países árabes de conseguirem democracia. The first one, that the backwardness of the Arabs is due to cultural factors that represent the main source behind the exclusion of Arabs from building their democracy. A primeira hipótese é que os países árabes não conseguem construir uma democracia por causa do seu atraso relativo. Expressed in this hypothesis, Sadiq al-Azam, Faisal Darraj, the general leftist and liberal current, and from Westerns, Gilles Kepel, Olivier Roy. Esses autores que ele mencionou são os autores que defendem essa hipótese. The second, that says that the reason for the Arab exception is external factors that prevent the Ummah from building its renaissance. Outros dizem que são fatores externos que impedem a Ummah de ter uma renascença. Acho que a conexão ficou ruim. Agora voltamos com ele. The third, that says that the reason for the Arab exception in the absence of peace in the Arab region, and when this is achieved, the exception is negated. François Burguet expressed this hypothesis. A terceira hipótese é que é a ausência de paz, é a presença de conflito. E o autor que ele falou, which author, professor? François Burguet.
François Bougat é ele que defende essa hipótese. The Ennahda party fluctuates between first and second hypotheses. O Partido Ennahda flutua entre a primeira e a segunda hipótese. I discuss the phenomenon of the Ennahda between the past and the future by analyzing the crossing experience in which it began since the 10th Congress. Ele analisa a experiência do Ennahda por meio do que aconteceu no 10º Congresso. Procedurally, I consider that the motions of the 10th Congress represent the substantive and legal reference of proceeding with the experience of crossing. Procedimentalmente, ele considera que as moções da conferência dão as condições para fazer essa passagem. The passage should be built with collective consciousness that is balanced in terms of consensus and clear in terms of the new basic principle statements. The passage should be built with a collective consciousness deve ser construída como consenso coletivo. That is balanced in terms of consensus. Que é equilibrado em termos de consenso interno. And clear in terms of the new basic principle statements. Em termos dos novos princípios internos básicos. There has been a delay in the implementation of the motion of the 10th Congress. Foi motivo de grande alegria a implementação das moções da 10ª conferência. Consciously or unconsciously. Conscientemente ou inconscientemente. Intentionally or unintentionally. Intencionalmente ou não. This cavity occurred due to multiple factors. Perdão? The cavity occurred due to multiple factors. Esse fato foi devido a múltiplos fatores. A contextual factor. Um fator contextual. The nature of the transition phases that are characterized by uncertainty and fluidity. A natureza incerta e fluida da transição. A factor relevant to the party's resources. Os recursos do partido. The limited effectiveness of the Ennahda leadership and its institutional. A limitada efetividade da liderança e das instituições do Partido Ennahda. Since the 2011 elections, the new Ennahda parties. Desde a eleição de 2011, o novo Partido Ennahda. The new Ennahda party status as a co-governing party has served to reshape the material and symbolic referential of its resources. Fez com que o referencial simbólico de seus recursos fossem remodelados. This restructuration is done in complex ways and with great difficulty in building its new consciousness. Essa reestruturação foi complexa e foi muito difícil construir novos consensos. To understanding the social and political context of the Ennahda crossing experience, some para elements... entender o contexto da passagem do Partido Ennahda, some elements should be present. Devem ser apresentados. It's necessary to invite certain socio-anthropological observations to understand the modern and contemporary history of Tunisia. É preciso abordagens antropológicas que levem em conta o contexto contemporâneo da Tunísia. It's necessary to invite certain socio-anthropological observations to understand the modern and contemporary history of Tunisia.
Como eu disse, é preciso de abordagens sociológicas para entender o contexto histórico atual da Tunísia. The socio-political history in Tunisia from the 19th century to the beginning of the 21st century went through three political cycles. A história da Tunísia do século XIX até o início do século XX teve três ciclos políticos principais. The first political cycle began with the reform movements, 1852, 1956. O primeiro foi um ciclo reformista de 1822 a 1925, eu acho. Its main titles are the Constitution version 1957, the Constitution version 1961, the reform of political organizations, the abolition of slavery, the formation of political parties, etc. A long list, Professor. Let's go slowly. Can you please repeat a bit slowly? Yeah. The first political cycle began with the reform movement. O primeiro ciclo, ele começou com o movimento de reforma. Its main titles are the Constitution version. Seus principais títulos são a versão constitucional of 1857, de 1857. The Constitution version of 1861. A versão constitucional de 1861. The reform of political organizations. A reforma de organizações políticas. The abolition of slavery. A abolição da escravatura. The formation of political parties. Formação de partidos políticos. 1897, the date of the formation of the first party in Tunisia. A formação do primeiro partido da Tunísia foi em 1897. Syndical organizations, etc. Organizações sindicais. The second, yeah. Syndical organization, sorry. The second cycle. O segundo ciclo. 1956 to 2010. Foi de 1956 a 2010. Was marked by the building of the modern nation state. Foi marcado pela construção do Estado moderno. It was characterized by the adoption of societal and economic choices. É caracterizado por escolhas econômicas e sociais. In the implementation of which adopted the method of forced modernization. E o modelo adotado foi a modernização forçada. Accompanied by a failure in the political and economic choices. Acompanhada por escolhas políticas e econômicas falhas, mal sucedidas. Due to authoritarianism and corruption. Por causa de autoritarismo e corrupção. The third cycle was launched with the 2011 revolution and its central. O terceiro ciclo foi lançado com a revolução de 2011. And its central title is the establishment of the Second Republic. E seu título é o estabelecimento da Segunda República. Under the demand for justice, freedom and dignity. Pela demanda por justiça, liberdade e dignidade. The cycle is still in its beginning. Esse ciclo ainda está no começo. And is confronted with real political, economic, social and cultural challenges. E tem muitos desafios de natureza cultural, socioeconômica, etc. The experience of another party in Tunisia was born and developed within this political history.
a história do Partido Enada, ele se desenvolveu nesses ciclos históricos que ele falou. And it was influenced by two dissonant moments in the culture, intellectual and psychological aspects. Foi influenciado por dois distintos momentos em aspectos intelectuais e culturais. The first moment is the moment of religious, social and political reforms. O primeiro momento foi de reformas religiosas e culturais. That began with the experience que começou com a experiência em 1852. Que começou com a experiência em 1852. Nahda's connection to this research was characterized by a slow awareness of this importance of this inheritance in accumulating it. A forma como a Enada se relacionou com esse ciclo foi uma demorada consciência de que tinha que absorvê-lo. The second moment is the moment of contact with intellectual and ideological research that are outside of Tunisian local thought. Depois foi um momento de ter contato com fontes intelectuais exteriores à Tunísia. Like Muslim Brotherhood ideas. Como a Irmandade Muçulmana, as ideias da Irmandade Muçulmana. And Abu al al-Maududi from Pakistan. Do autor paquistanês Ahmad Maududi. And Iranian Revolution. E a Revolução Iraniana. The connection to the two moments made Nahda's experience take two paths. O contato com esses dois momentos fez a experiência do Enada tomar dois caminhos. The first path of action is to contradict the state and express dissatisfaction with the alienation of disintegration of society. A primeira ação foi de expressar descontentamento com o Estado, foi de enfrentar o Estado e ter descontentamento com a alienação desse Estado. A second approach, which is in line with the Tunisian reformist experience. A segunda abordagem tem base nos reformistas tunisianos. Since 19th century. Desde o século XIX. To explain why the Nahda party has been more interested in political action than in other types of social, culture and preaching activities. Para explicar o que fez o Enada se interessar mais por política e menos por atividades culturais e de proselitismo, we must examine the political sociology of Tunisian society. É necessário examinar a sociologia política da Tunísia, da sociedade tunisiana. The sociology influences the action of all political actors. Essas condições influenciam as ações de atores políticos. The shift in politics as a field of action and conflict. A mudança da política como um campo de ação e conflito is part of a general features that has characterized the political sociology of Tunisia in the contemporary period. Inspira as ações que caracterizaram a Tunísia no momento contemporâneo. To say that politics have dominated other practices, dizer que a política tem dominado outras práticas, is in fact not to have given attention to the specificities of the Tunisian political society. Não dá a devida atenção para outros aspectos da sociedade tunisiana. This experience was framed within social and political dynamics. Essa experiência foi formada em dinâmicas sociais e políticas. That prepared it to shift from the experience of the community, Jama'a, que o preparou para fazer uma transição da experiência de comunidade, a Jama'a, to the experience of the movement,
para a experiência de movimento and to the experience to the party. e depois a uma experiência de partido. I consider that this transformation was made possible by the interaction of subjective and contextual factors. Considero que essa transformação foi possível pela interação com fatores subjetivos e contextuais. During its first and second decades, durante a primeira e a segunda década, another was characterized by the affiliation of several groups of young people. Enada era caracterizado pela afiliação de diversos grupos de jovens, of different genders, de diferentes gêneros. Most of them are pupils and students. Muitos deles secundaristas e estudantes. Generally belonging to the middle class. Geralmente da classe média. And coming from different districts and regions of the country. E vindo de diferentes regiões e distritos do país. The social structure enabled another to express itself through a social movement. A estrutura social da Enarda lhe possibilita, nesse momento, agir como um movimento social. In the character of a sociological groundswell. Again? In the character of a sociological groundswell. Groundswell. Numa categoria de sociedade chamada groundswell. Yeah. The factors that make the transition of the Nahda party to the status of the Muslim democracy impossible. As condições que fizeram a Enarda transitar para uma democracia muçulmana é possível. The first, o primeiro, the political experience of Enarda before revolution, a experiência política do Enarda antes da revolução, has made Enarda a party of protest. Fez do partido um partido de protesto. Which prevents it from structuring and managing the political opportunities offered by the revolution. Que o impediu de aproveitar as oportunidades oferecidas pela revolução. The second, segundo, a limited political horizon. Um horizonte político limitado. A lack of clarity in socio-economic identity. Não tinha clareza quanto à sua identidade socioeconômica. And a deficiency in public policy implementation skills. Deficiência em esquemas de implementação de políticas públicas. The third, terceiro, the pressure of the new political status. A pressão do novo status político. The desire to govern and the illusion of managing government. Pardon? The desire to govern. O desejo de governar. And the illusion of managing government. E a ilusão de um governo. The new political status. O novo status político. Generates a series of complex crises. Gerou uma série de crises complexas. Has not been able to manage. Que ele não foi capaz de administrar. Such as an identity crisis. Tal como uma crise de identidade. A generational crisis. Uma crise generacional. A leadership crisis. Uma crise de liderança. And a crisis of competence and eligibility. Crise de competência e elegibilidade. This crisis affect its way of managing public affairs and governance. Essas crises o afetaram, a forma como ele gere governança. The factors that make the transition of the Ennahda party to the status of the Muslim democracy possible. Os fatores que fizeram a transição do Ennahda para os estados de muçulmanos democráticos foram:
The first, O primeiro, the symbolic, historical, substantive, and social elements adequate of the status of Democrat Muslims. fatores sociais adequados. I consider the thesis Considero of Democrat a tese Muslims de democráticos muçulmanos as the new way after the expression of political Islam. uma nova expressão do Islã político. There is a qualitative development in the relationship of Muslims to politics and public affairs. Isso é um desenvolvimento da religião muçulmana e dos muçulmanos no mundo do public affairs, da política. The second factor, Segundo fator, philosophical and intellectual orientations to formulate a political, social, economic, and artistic project. é uma inclinação filosófica que torne possível um projeto político e artístico. The proposal of democratic Muslims is different from the thesis of political Islam. A diferença, a tese de muçulmanos democráticos é diferente da tese do Islã político. The democratic Muslims thesis refutes the thesis of Olivier Roy and Gilles Kepper. A tese de muçulmanos democráticos refuta a tese de Olivier Roy e Gepper. The democratic Muslim paradigm O paradigma dos muçulmanos democráticos postula that the relationship to public affairs que a relação com a coisa pública in an environment of freedom and dignity deve se dar em um ambiente de liberdade, de expressão e dignidade. influences the relationship to politics and the style of interpretation of religion. E que isso influencia a interpretação da política e da religião. Democratic Muslims means democratic Muslims who adopt a different interpretation of Islam. Muçulmanos democráticos têm uma abordagem diferente do Islã, uma interpretação diferente. Interpretation that presents Islam as a path to social modernization É uma abordagem que apresenta o Islã, na verdade, como um caminho para a modernidade. and political modernization. Para a modernidade política. Interpretation that present Islam as a path to the resolution of the crisis of modernity. Nesse modelo, o Islã ele é uma forma de resolver a crise da modernidade. Interpretation that identifies Muslims as citizens Essa interpretação identifica muçulmanos como cidadãos who believe in democracy que acreditam na democracia and respect its rules and norms. e respeitam as suas normas e papéis. The paradigm of the Muslim Democrat O recognizes paradigma reconhece that public affairs are the que a pure coisa pública responsibility são a of única people responsabilidade das pessoas, do povo. because they are Porque the origin of legitimacy o povo é a origem da legitimidade. and they alone decide who governs. E só o povo decide quem governa. The success of the political exercise as an exercise of governance depends on this respect of freedom, rights, and the human dignity. A gente considera que o exercício bem-sucedido da política depende do reconhecimento da dignidade e dos direitos humanos. This new status requires Esse novo status requer a change all dimensions, uma mudança de dimensões political, social, and organizational of this party. Mudanças na organização política, na organização desse partido.
The purpose of this transformation O propósito dessa transformação is to govern by reference é governar por referência, to conservative and social values. tem como referência para governar valores conservadores. This experience has just begun. Essa é uma experiência que apenas começou. It is important to observe it in order to revise the most important hypotheses about political Islam. É preciso observar isso para poder revisar as hipóteses mais famosas sobre o Islã político. Is this political party going to success in this transition? Esse partido político, ele vai ser bem-sucedido nessa transição? Uma pergunta. Is this political party going to succeed in this transition? Wait and see. Espere e veja. Thank you for your attention. Obrigada, professor Rejeb. Professor, muito obrigada. Eu entendi a sua exposição como sendo as origens do novo projeto do Enarda e por que ele se tornou um democrata muçulmano. Thank you. I understood that your exposition was about the social, historical factors that made Enarda's project to evolve into this new project of Muslim democrats. In your opinion, what the coup that happened last year tells us about, in your opinion, it is a failure of Enarda's project, or you cannot say so? Eu perguntei para ele se o golpe que aconteceu na Tunísia no ano passado significa uma falha para o partido Enarda, porque o partido Enarda era o partido majoritário no parlamento, o parlamento foi fechado pelo primeiro-ministro. Então eu perguntei isso para ele, se ele acha isso. So, did you understand the question, Professor? Professor Rejeb, can you hear me? Yeah, I listen. What do you think? Because Tunisia now it's coming back from a democratic status into dictatorship again. Do you think it says something about another project or not? It doesn't have to do with another style of government. I answer in en français. Maintenant, la Tunisie passe par une période critique. A Tunísia está num período crítico agora. Après une décennie de transition démocratique, uma década de transição democrática, nous assistons à un changement radical. Assistimos a uma mudança radical qui est caractérisé par des juristes commettant un coup d'État. Que consiste em jurista cometendo golpe de Estado. Ce changement est une rupture. É uma ruptura. On craint réellement à ce que la transition démocratique claramente ao que há uma se reproduire. Est-ce qu'on peut relancer notre processus de transition démocratique? E fica uma dúvida se é possível relançar o processo de transição democrática. C'est une expérience dure pour les démocrates en Tunisie. É uma experiência dura para os democratas na Tunísia. En espérant que cette parenthèse sera fermée le plus tôt possible. Parêntese da história da Tunísia vai se fechar logo. Pour reprendre cette expérience merveilleuse des Tunisiens qui a débuté en 2011. Para recomeçar essa experiência maravilhosa dos tunisianos que começou em 2011. Une expérience qui veut instaurer une réelle démocratie. Uma experiência que visava instaurar uma verdadeira democracia.
on a cru que la région arabe va construire sa propre démocratie. Nós cremos que a região árabe será hábil a fazer sua própria democracia. On a commencé à Começamos, bâtir ce rêve. nós começamos a realizar esse sonho. Tous les démocrates ont mis la main dans la main pour arriver à un stade où on ne peut pas réellement régresser. Todos os democratas do país fizeram um grande esforço a chegar a um estado em que não se pode mais ir para trás. Mais comme vous le savez, Como l'histoire vocês sabem, a des história transitions démocratiques das transições democráticas peut subir des pode rebondissements sofrer mudanças, comme ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi maintenant. como aqui já faz 1 ano e meio que se vive na Tunísia. Merci, professeur Rejeb. Merci Aline et merci pour tous nos collègues. Je pense pas qu'il y aura le temps pour plus de questions, ok? Je vous remercie beaucoup. C'était pour moi, surtout, c'est mon sujet de recherche, donc pour moi c'était vraiment enrichissant. Eu falei para ele que eu gostei muito, até porque é sobre o meu tema de pesquisa, então foi para mim muito enriquecedor. E a gente não tem tempo para perguntas porque a gente precisa passar para outro panelista. Alors, je vous dis merci beaucoup. Et à cause du temps, on doit forcément passer au prochain speaker. Merci, professeur Rejeb. Merci, Aline. Merci à tous. So, hello, everyone. We are back here. Now I'm pleased to call Professor Freston to speak his part. Is he in the room? Hello, Professor Freston. I'm deeply sorry for this delay. I mean, you were supposed to speak, half an hour ago, but because of the translation and technical issues, but I'm pretty sure it was very enriching to all of us to have stayed and waited all this time. And I look forward to your speak. To be honest, I'm very, very honored that you accepted to be here with us. Professor Freston is in a sabbatical year. He retired provisionally from his academic activities, and he gave us the honor to make this exception slot in his agenda to be here with us. Então, o professor Freston, ele está em um ano sabático acadêmico e ele está nos dando a honra de nos dar um pouco do seu tempo aqui hoje, porque ele é, para mim, um convidado absolutamente ilustre que eu não queria que ficasse de fora. Eu vou apresentar um pouco ele. Professor Freston is a sociologist of religion. He currently occupies the CIGI Chair in Religion and Politics in Global Context at the Basile School of International Affairs and Whitefield Laurier University. Então, ele é um professor de religião, de sociologia da religião. Ele está, no momento, ocupando a cátedra de religião e política da Escola Basile de assuntos internacionais e contexto global. Ele é professor de sociologia do programa de pós-graduação de sociologia da Universidade Federal de São Carlos do Brasil. Ele ensina provisoriamente em muitas universidades do Brasil. Ele ensinou previously, ele ensinou antes. O seu PhD em Ciências Sociais foi da Universidade de Campinas do Brasil. Ele obteve seu mestrado em Estudos Latino-Americanos da Universidade de Liverpool e um bacharelado da Universidade de História e Antropologia da Universidade de Cambridge, no College Sussex, Sydney. So he's also professor of sociology on the postgraduate program in sociology at the University Federal of São Carlos, Brazil. He previously taught at several universities in Brazil. His PhD is in social sciences, and he was from the University of Campinas, Brazil, obtained a Master in Latin American Studies from the University of Liverpool and a Bachelor in the Cambridge University. In the
in history and anthropology in the Sydney Sussex College. So Professor is now in a sabbatical year, so he asked us to make this interview in the form of Q&A, and I promptly accepted, so let's move forward. Professor Feston, in your works, you often assert that there is a growing awareness in the literature about the difference between the relation between politics and religion and state and church. Eu falei para ele que os trabalhos acadêmicos dele têm trazido essa diferença que a literatura tem feito entre religião e política, e Estado e sociedade. So you personally say that religion and politics can and even should intertwine. Então ele fala que a religião e política deveriam se realizar, but state and church not. So Estado e religião não. So could you please explain to us this idea further? Well, first of all, thank you very much, Aline, for your invitation to this Congress, which I wasn't aware of. I see it's the third such Congress already. A gente combinou que eu vou me traduzir a mim mesmo. E eu vou me traduzir a mim mesma. Eu quero agradecer o convite, Aline, para esse congresso, que é o terceiro, eu vejo já. Eu não conhecia esse congresso de cientistas adventistas. E eu não sou político, eu não vou evitar a sua pergunta, eu vou chegar lá, mas por uma via indireta. I'm not a politician, but I will answer your question eventually, but I want to preface my answer with a few observations about the fascinating talks that we've just heard. Algumas observações sobre as três apresentações fascinantes que acabamos de ouvir. Ouvimos o Fábio sobre, basicamente, a história do desenvolvimento da política islâmica, da política dentro do Islã. We heard Fabio about the history of the development of Islamic politics. And then we heard Professor Abdessatar Rejeb about the Ennahda party in Tunisia, which is fascinating as a case study of the development of what is known nowadays as Muslim democracy on a parallel with the phenomenon of Christian democracy, which developed late 19th century in Europe. Ouvimos o professor Abdessatar Rejeb sobre o partido Ennahda, na Tunísia, que é estudo de caso fascinante do desenvolvimento da democracia muçulmana, os democratas muçulmanos, numa analogia com os democratas cristãos, os partidos democratas cristãos, que são comuns na Europa e, até certo ponto, na América Latina também, desde o final do século XIX na Europa. I think one thing that we learned from that, of course, we were reminded of in Professor Rejeb's talk, is the gap between theory and practice, which always exists. The challenge of actually governing is much harder than developing nice political theories, and that is the same in all points across the political spectrum, which of course is one reason among many why we should be wary of loud-mouthed political saviors. Uma coisa que o professor Rejeb falou ou mostrou para a gente é o hiato entre a teoria e a prática, né? É muito fácil desenvolver teorias políticas bonitas, é muito mais difícil governar. E por isso, entre muitas outras razões, a gente sempre deve ter cuidado com
os messias políticos com suas bravatas, suas soluções fáceis demais. E, finalmente, nós tivemos o Christian falando sobre os partidos políticos cristãos no Líbano. And finally, we had Christian talking about the Christian parties in, which is a fascinating case. It's unique. The only country that's somewhat similar in terms of being almost equally divided between Christians and Muslims is Nigeria. But Nigeria has arrived at this point of being basically 50-50 Christians and Muslims by a completely different route from the Lebanese route. It's a completely different history, and it involves completely different types of Christianity. O caso do Líbano é muito interessante. O outro país que tem uma divisão quase igualitária entre muçulmanos e cristãos é Nigéria. Mas Nigéria chegou nesse ponto por uma trajetória totalmente diferente. Então, é uma outra história que envolve tipos muito diferentes de cristianismo. Então, o caso libanês, basicamente, diz respeito à religião como cultura e identidade, muito mais do que a religião como fé e valores. Isso é muito diferente. Nesse sentido, é muito mais parecido com o uso que as correntes populistas fazem da religião nos anos. O populismo geralmente utiliza a religião como fator de cultura e de identidade, e não como fonte de fé e valores. E é por isso, inclusive, que os cristãos evangélicos, em tese, deveriam ser os últimos a aderirem ao populismo. A religião evangélica surgiu justamente em oposição a essa maneira de conceber a religião, como cultura identitária, basicamente. Então, the Lebanese case illustrates religion functioning as culture and identity rather than as a source of faith and values, which is more similar to the way that religion has functioned in recent years in populist currents in various parts of the world. Populism basically treats religion as a matter of culture and identity, rather than as a matter of internalized faith and values. And it's interesting that evangelical Christians, in theory, should be the last people to adhere to populism, because evangelical religion arose precisely as a protest against conceiving of religion as basically a matter of culture and identity, external, rather than an internalized faith and values. Now, Professor Christian, when talking about the different Christian interpretations of Lebanon, used the terminology exceptionalism is contextualism. And I was already thinking of using a terminology which is superficially similar, but actually rather very different. Essentialism versus contextualism. But I want to talk about how we conceive of religion functioning in the political world in general.
And these would be two extremes, if you like, and we have to somehow find our way between these two extremes. Essentialism would be an approach to religion and politics which says basically, well, if you look at the essence of religion X or religion Y, you can deduce the politics that will result from it. It's all there in the theology, the essential tenets of the faith. So ideas such as, Protestantism is essentially democratic, or Islam is essentially undemocratic. These are essentialist ideas. And at the opposite extreme, we have contextualism, an approach which basically says, well, not so fast. Context is everything. And if you take religion X and take it out of that context and put it in a different context, it will function in a totally different way, because the context will form it and will basically mold it in a completely different way. So estou falando de duas abordagens sobre como religião e política se relacionam. Essentialismo e contextualismo. Eu estou usando contextualismo no sentido diferente do que foi usado por Christian sobre o Líbano, um pouco diferente. O essencialismo basicamente diz, se você olha a teologia, né, as ideias básicas de tal religião, você deduz a sua política a partir daí. Né? Está tudo na essência da fé. Então, daí certas ideias que a gente ouve, como, por exemplo, que o protestantismo é essencialmente democrático, ou que o Islã é essencialmente não democrático, antidemocrático. Né? Essas são ideias essencialistas, abordagens essencialistas. Por outro lado, nós temos as abordagens contextualistas, que dizem, não é bem assim, porque, aliás, não é nada assim, porque o contexto é que vai determinar. Então, se você tira uma determinada religião daqui e colocar ali, vai funcionar de forma totalmente diferente, porque o novo contexto vai amoldar aquela religião de outra forma. E eu estou dizendo que a gente precisa levar esses dois extremos em conta, mas navegar de alguma forma no meio. Né? E além disso, a gente tem que lembrar que nenhuma religião é monolítica. Né? Sempre tem diversidade interna, dentro do cristianismo, dentro do Islã, dentro do judaísmo, etc., etc. E bem, e eu acho que a exposição do Fábio ressaltou muito isso, nenhuma religião é imutável no tempo. Né? Principalmente quando se trata de grandes religiões que duram há séculos ou milênios, você tem histórias aí, as coisas... Então, o Fábio, inclusive, fez uma alusão, se não me engano, à Idade Média, e aconteceu com o cristianismo na Europa na Idade Média. Mas isso é uma fase na história muito longa do cristianismo. Né? Sem falar do fato de que o cristianismo sempre teve uma existência fora da Europa também. E, então, we have to always take into account that no religion is monolithic and no religion is immutable. All religions can change over time, especially when they are world religions which have been around for a very long time. Having said that, it seems to me that we can talk of some differences, and I think Fabio mentioned this when he was asked about to compare Islam and other religious traditions. Each religious tradition has a unique approach to certain important factors. And I would like to emphasize three factors: law, territory, and power. Law, territory, and power. And
in that sense, I think it's true to say that we would have to put Christianity on one side and Islam and Judaism, so the three great monotheistic religions, Abrahamic religions, as we say nowadays, so they have a lot in common, yet we would have to put Christianity somewhat apart from Islam and Judaism in some respects. Why? Because I think the question of the origins are very important when we're talking about historical religion, monotheistic religions of revelation, right? Religions that have an idea of one God who reveals himself to human beings. And this revelation happens within history. As três religiões abraâmicas, cristianismo, islã e judaísmo, têm muito em comum, são todos monoteísmos de revelação, com a ideia de um Deus que se revela aos seres humanos e se revela dentro da história. Mesmo assim, eu acho que o cristianismo se distingue do Islã e do judaísmo em alguns pontos. Especificamente, eu quero pensar três fatores, que o fator lei, o fator território e o fator poder. Como é que cada religião aborda essas coisas, né? Então, no caso, o cristianismo tem as suas origens como seita perseguida, né? Distante da responsabilidade política, sem nenhum poder político e sem nenhuma possibilidade, porque não havia uma democracia ou nada disso, nenhuma possibilidade de influir nas decisões, na tomada das decisões políticas. E isso por 300 anos, não pouco tempo, né? E nesse tempo em que o cristianismo era uma seita perseguida, as escrituras cristãs fundantes são escritas. Isso é importante. Então, nessas escrituras cristãs, falta uma lei. Cristo não dá uma lei da mesma forma que a gente pode dizer que Moisés dá uma lei, o profeta Maomé dá uma lei. Pelo contrário, os evangelhos falam essas frases algo misteriosas de uma lei escrita no coração, um reino que não é deste mundo. Então, isso já complica, de certa forma, o cristianismo, a política para o cristianismo, né? Eu acho que, em boa parte, por causa disso, o cristianismo tem uma certa hesitação política, um certo retrato político, né? O cristianismo não fica tão à vontade com a política quanto o Islã. Claro, e eu quero reconhecer todas as diferenças internas do Islã, é evidente. Mas me parece que o Islã é, desde seus começos, uma religião que lida mais facilmente com a coisa política do que o cristianismo. Isso pode ser visto como uma vantagem ou uma desvantagem. Eu estou apenas, né, dizendo que eu acho que é assim. Já foi citado outra diferença importante. O Islã tem um ideal monista e o cristianismo um ideal dualista, no sentido de que não há uma igreja no Islã. A ideia de uma comunidade religiosa diferenciada da comunidade política, né, da entidade política, ou das entidades políticas em que se encontra. Então, esse dualismo normativo dentro do cristianismo marca as relações, né, entre o cristianismo e o Estado. E
talvez seja por isso que eu acho que alguns desculpe, I've forgotten to translate some of that. Yeah. Christianity, I think that Christianity's different approach to law, territory, and power stems ultimately from the conditions of its origins. Christianity begins as a persecuted sect, distant from political responsibility, from any possibility of influencing the political process. In fact, of course, and this is one thing I didn't even say in Portuguese, but in fact, of course, the story of the founder is put to death by the state in Christianity. Yes. Whereas in the founder of Islam ends up governing a state. So this is very different in its origins. Things can change over time, and they do change over time in both Christianity and Islam, so that one can get Christian currents and Muslim currents that end up seeming very similar to each other. But there are differences in the normative origins and in the normative scriptures. And it's important that all the Christian scriptures, the New Testament, were written during the period, the 300 years, when Christianity was a persecuted sect, distant from the state and from political responsibility. And so there is no law of Christ in the way that one can talk about the law of Moses or Sharia law. There is a different, an important difference there. And some Islamists have said that secularism is Christian, which is interesting because many Western secularists are very anti-Christian and feel offended when secularism is referred to as Christian. But in fact, of course, I think these Islamists are at least partly right. That the idea of a secular state does have a Christian genealogy behind it. Now, a lot will depend on what we mean by a secular state, and we'll come to that later. But secularism is a child of Christianity, and not necessarily a bastard child, but a legitimate child, one might say. Estou dizendo que o secularismo, o laicismo, que é a terminologia que a gente usa muito no Brasil, influenciado pela tradição francesa, né, e do Estado laico, né? Isso, algumas correntes islamitas, né, dizem que o secularismo, o laicismo é cristão, e dizem isso como crítica. E muitos secularistas ocidentais se ofendem com isso porque acham que o secularismo é anticristão, e eles se consideram secularistas e anticristãos. Mas eu acho que os islamitas têm, em parte, pelo menos, razão. Né? Porque a genealogia do secularismo é uma genealogia cristã. É muito difícil imaginar isso fora do mundo influenciado pelo cristianismo. Então, faltando uma receita política definida ao cristianismo, né, original, várias posturas diante do Estado se desenvolveram. Né? Uma postura era a indiferença. Mas a indiferença escatológica. O mundo vai acabar, não importa, é só ficar quieto, é o apoliticismo. Né? Outra postura era a legitimação conformista do Estado existente. E uma terceira postura possível era a crítica profética, muito influenciado pelo fato de que, ao contrário, novamente, do Islã, o cristianismo incorpora as escrituras hebraicas. E ao incorporar as escrituras hebraicas,
de um lado, isso cria muitos problemas para o cristianismo. E houve toda uma discussão nos primeiros séculos do cristianismo se deveria incorporar as escrituras hebraicas. Havia propostas de não incluir. Mas o fato de que acaba, o cristianismo ortodoxo, assim, mainstream, acaba incluindo, né, a Bíblia cristã inclui, né, as escrituras hebraicas. Aliás, a maior parte são as escrituras hebraicas. E você tem aí o que? Você tem as leis, né, de Moisés, você tem a constituição de um Estado, né? E você tem toda a história desse Estado constituído pelo povo eleito de Deus. E você tem também a crítica profética. Então, uma possível maneira do cristianismo aproveitar, incorporar as escrituras hebraicas é ressaltando a tradição da crítica profética diante do Estado, qualquer que seja o Estado, né? Quer se diga cristão, quer não. Mas claro que uma outra tendência é, digamos, a tentação, eu diria até teocrática, né? E a gente vê muito isso no Brasil hoje em dia, a ideia de que os evangélicos brasileiros de hoje estão na mesma situação do Israel do Antigo Testamento, como povo de Deus, e que o povo de Deus tem que governar, né? E tem que se impor politicamente. Nós temos tido algumas frases bem ilustrativas disso, de pessoas proeminentes nesses últimos anos. Então, isso é uma transposição, né, digamos, eu diria que isso vem de uma leitura da Bíblia que é uma leitura plana, leitura chata, em vários sentidos, mas é uma leitura que não vê um processo de revelação progressiva dentro da história, que me parece que está na essência do conceito cristão de revelação. Isso seria uma discussão longa. Então, resultado, o cristianismo nasceu como uma comunidade voluntarista, que você entrava voluntariamente, não legalista e não territorial, não restrita a um determinado território, indiferente perante a ideia de território, mas, posteriormente, né, se torna religião oficial do Império, né? Aí se desenvolve aquela situação da Idade Média que Fabio mencionou. Sorry, I've forgotten where I stopped in English. So basically, lacking a definite political recipe, just on the basis of the New Testament, Christianity could develop various postures towards the state. One was eschatological indifference. It doesn't matter because at the end, the world will end, and often they believed the world would end the day after tomorrow, and so there was no point in worrying about all of that. Another possible posture was conformist legitimation, and another possible posture was prophetic critique, taking on board. Now, I know it's about a whole business about how Christianity incorporates the Hebrew scriptures, and this brings the whole tradition of prophetic critique with it. But it also brings some political complications, because the Old Testament, a lot of it is written in the situation of a state which was constituted by the religious community. And the question is that unique? Can that be transposed to any state today, whatever percentage of the population declares itself Christian? Mostly Christians would say no, it can't. That was a unique situation, and that Christianity as a potentially global faith is not
linked in the same way to any particular state nowadays. Yes. We have seen lately in Brazil the growth of ideas, of theocratic ideas, which view the evangelical Christian community in Brazil, which has grown enormously in recent decades, as being in the same position as is the Israel of the Old Testament, and therefore as obliged to constitute the same sort of theocratic model. But in fact, the early church was a voluntarist, non-legalist, and non-territorial community, which later, of course, a lot later, became the official religion of the empire. So there've been all these. Now, basically, this sort of early model, it gets recovered in what we call early modern times. So we're talking about really the 17th century onwards. There's a recovery of this model in certain sectors of Protestantism, not all of it, but in certain sectors there is a recovery. The idea of toleration, religious toleration, and of a non-confessional state. One 17th century Baptist says the state is not Christian. The state is merely natural, human, and civil, which is interesting. So now, in other words, you get the development of an idea that the Christian idea of the state is that the state should not be Christian. Yes. The Christian idea of the state is that the state should not be Christian. For many people, that's complete nonsense. But então, você tem a recuperação dessa ideia dos primeiros séculos do cristianismo no início da Era Moderna, então, do século XVII em diante, e uma citação de um dos primeiros batistas do século XVII, de que o Estado não é cristão, o Estado é meramente natural, humano e civil. Natural, humano e civil. Então, a minha conclusão é que, segundo esse modelo, a ideia cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. A ideia cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. Mas claro que, mesmo dentro do protestantismo, e quanto mais falando do mundo cristão mais amplo, há outras ideias. Há a ideia de nação cristã, a ideia, né, de um Estado que deve promover a verdadeira religião e a verdadeira moralidade, né? E ao mesmo tempo, uma outra ideia que seria o apoliticismo, a indiferença total diante da política, né, na base de que isso é um mundo perdido, que o cristão faz muito bem em ficar longe. Então, só voltando, aí eu termino. À vontade. A questão do laicismo, existem modelos diferentes de laicismo, né? E é importante, assim, saber de que laicismo estamos falando. Às vezes, nesses últimos anos no Brasil, qualquer intervenção por parte de pessoas religiosas na vida política tem sido recebido, né, criticamente por opositores com a frase, com a grita: mas o Estado é laico. Né? O Estado é laico. Mas o que significa isso, o Estado é laico? A gente sabe que o Estado brasileiro é, teoricamente, laico, desde 1890, desde logo depois da proclamação da República. Um dos primeiros atos do governo republicano foi de separar a Igreja e Estado, né?
a gente pode falar depois sobre como é que isso aconteceu ao longo da história desde 1890, mas existem, pelo menos, a gente pode distinguir entre dois tipos de laicismo. E, inclusive, os próprios franceses que inventaram a ideia do laicismo fazem essa distinção. Existe o laicismo agressivo, que é o laicismo que diz, nenhum religioso deve se meter na política. Não estamos falando mais de igreja e Estado, de ter uma igreja oficial, uma religião oficial vinculada ao Estado. Não. Mesmo com separação de igreja e Estado, há pessoas que dizem que qualquer pessoa que se mete na política, o cristão não deve se meter ou não deve trazer a sua fé para dentro da política. Não deve usar argumentos, né, justificativas cristãs, não deve tentar mesmo se inspirar, né, na sua fé. Isso é o laicismo agressivo, que busca expulsar totalmente a religião da esfera pública. Por outro lado, nós temos o laicismo plural. A ideia do laicismo plural é mais que o Estado como as cordas de um ringue de boxe, uma luta de boxe, né? Que permite que as pessoas motivadas pela religião entrem na vida política, né? E defendam as suas posições dentro da política, mas não permite que tentem dominar e impor sobre o Estado, né? Que não quando buscam desvirtuar a natureza não confessional, né, e plural do Estado. Aí sim. Então, se as intervenções religiosas cristãs, sobretudo evangélicas, na política brasileira, ultimamente, se contradizem o Estado laico, em alguns casos, sim. Em alguns momentos, sim. Em outros, não. Não. Então, nós temos que ter a capacidade de distinguir o que está em jogo aqui, né? Uma vida política imbuída de impulsos e valores religiosos é perfeitamente condizente com a democracia plena, com o pluralismo, com a modernidade, enfim. Concordo. Thank you very much. Maybe in English now, yeah. Class in English. It was all two concepts of the secular. Portuguese, we use sort of French-influenced terminology of l'état laïque, né? Estado laico, and aggressive secularism versus plural secularism, and the differences between those. I think that was basically all I didn't translate. Yeah. So you prefer not to translate what you explained about laicism, two types of laicism? Well, I did, just now. Just now. Okay. Very short. Okay, so, well, this was a very comprehensive talk that you just did. It really included most of the aspects I was going to inquire you about, which is not at all a problem. It's very good. So just to conclude, maybe you have talked about a bit about the relationship of politics and state and religion and state and politics in Brazil. You have briefly talked about it. So if you could maybe talk more about it now, just for us to conclude this discussion, because we are also, if a geographical approach, we are here talking about different contexts. So let's bring a bit to Latin America. How do you evaluate how this present state of religion and politics
the So, state in Brazil today? How do you characterize and how do you see future emphasizing prospects? for our non-Brazilian colleagues who might not be familiar with it, Yes. obviously Brazil, the whole history of Portuguese colonization, and of course Portuguese colonization, similar to Spanish colonization in other parts of the Americas, was a transplant of the Christendom model. Christendom being the idea of a territory which is the privileged possession of a particular religion. The only other religion which was tolerated at all within Christendom, and even so, not always, was Judaism, for very specific reasons, but always in a very controlled and subordinate manner. So Brazil was a transplant, and another aspect, it was in the case of the Portuguese and Spanish colonization of the Americas, was the what was known as the padroado, or the patronato in Spanish. That basically the popes had delegated to the Iberian monarchs the government of the church, and so in colonial Brazil, which lasted for over 300 years, Catholicism was the only permitted religion, but at the same time Catholicism was weak in a sense, because the church was kept on a shoestring, short of money, very short of priests, constant chronic shortage of priests. And in a sense that was all right as long as there was no competition allowed. And the independent Brazil initially retained that same model, but it gradually started to break down, and then it broke down officially when Brazil became a republic. So in 1890, officially the Catholic Church was separated from the Brazilian state, and the state became a lay, secular state. Now, having said that, of course, the population was still 99% Catholic, and the church, it was initially still recovering from the shock and was weak, but once it had recovered from the shock, by the time you get to the 1930s, they were strong enough to try and reassert themselves. And basically, in the 1930s, you had a form, what's often referred to as a sort of form of neo-Christendom, in which the Catholic Church doesn't return as the official religion, but it's sort of the semi-official religion with tremendous influence. And of course, it was still at that point the religion of the immense majority of the population. The Protestant churches already existed, but were still small, very small. Now, that changes dramatically from the 1950s onwards. You have an extraordinary, and some other parts of Latin America are similar in this respect, but it's a very rapid religious transformation. Now, usually in the history of the world, where you've had such a rapid religious transformation in a particular place, it's been for one of two reasons. Either because the state, the elites, have from the top down imposed a religious transformation, often on a reluctant population, or it's been because you've had mass immigration of people from another part of the world with a different religion. So that has changed the percentages of the population through mass immigration. Now, the case of the religious transformation of Brazil in the last
50, 60 years, is neither of those. It's not a top-down process, and it's not a from the outside process through immigration. It's been a bottom-up process of conversion, one by one, of the existing population. And in that sense, it's pretty much unique historically. And so it's not surprising that that eventually that has brought about political tensions as well. In fact, the surprising thing is how few political tensions have been caused in a way by this. And so, for example, during the military, the last time Brazil had a military regime, we hope it's the last time, in the 60s and 70s, the Catholic Church, from 1968 onwards, managed to play a very important role in opposition to that military regime. If there was another military regime now in Brazil, it would be much harder for the Catholic Church to play that role, because it's no longer in the same position. It still has tremendous influence, of course, and so on. It's still by far the largest single religious organization, but it's getting very close to only 50%, maybe the census, which has just been done this year. When we get the religious figures, maybe it will even show a Catholic minority of the population, or only a slim majority. So that's a very different situation from the 60s or 70s. On the other hand, what has grown instead, lots of things have grown, a few other religions and non-religious people, atheists, agnostics, or people who just regard themselves as non-religious. But mostly what has grown is evangelical Protestant Christianity. But it's extremely divided, institutionally, theologically, politically. And it would be incapable of playing the sort of role that the Catholic Church used to play. It's interesting nowadays. Politicians mostly if they talk about, they will talk about the churches in the plural, right? Not the church in the singular. Yes. They're caught onto that. They've only started doing that, I would say, from the 90s. Even the 2000s, perhaps. Before that, no. But it was a recognition that, well, things are changing. We have to think in different terms now. Desculpe, resume isso em português. A long talk. Yeah, just so briefly. Claro que o Brasil nasce como transplante do modelo da cristandade portuguesa, né? E persiste nesse modelo por mais de 300 anos, que é o modelo em que o catolicismo é a religião oficial e única permitida, consentida, mas, por outro lado, como os papas tinham delegado aos reis portugueses o governo da igreja, na prática a igreja era fraca, institucionalmente. Então, sempre teve uma falta crônica de sacerdotes, de padres. Que continua até hoje, na realidade. Então, isso, não, de certa forma, não fez mal para o catolicismo enquanto não tivesse concorrência. Mas quando começa a concorrência, a coisa complica. E o Brasil Império, basicamente, assim, formalmente continua esse modelo, mas na prática afrouxa e as igrejas protestantes conseguem se implantar timidamente. E aí, quando vem a República, um dos primeiros atos da República é declarar a separação de igreja e Estado, né? Então, o Estado se torna oficialmente laico, e no começo a Igreja Católica está enfraquecida, tem que se refazer depois de tudo isso, chamada romanização da Igreja Católica, em que, né, a Igreja responde não mais à coroa portuguesa, ao Império
imperador brasileiro, mas ao Vaticano, e aí lentamente vai se fortalecendo, e já nos anos 30 você tem o que se costuma chamar de uma neocristandade quase, em que a igreja, principalmente com a Constituição de 34, reconquista certas, né, proeminências, não a igreja oficial, mas a igreja oficiosa. Agora, a partir dos anos 50, você tem o crescimento espantoso das igrejas evangélicas. Né? Até os anos 50, não. Mas a partir dos anos 50, começa. Então, e isso é um processo tão rápido que até o que nós temos hoje, de provavelmente 30% de evangélicos no país, isso é um processo de transformação religiosa extremamente rápida, que é diferente de transformação religiosa rápida em outros momentos históricos em outros países, que sempre foi ou pela ação do Estado impondo uma transformação, ou pela imigração maciça de pessoas de uma outra religião. O Brasil não teve nada disso. Né? O que aconteceu no Brasil foi o crescimento de baixo para cima de conversão individualizada da população existente. E isso cria tensões políticas, enfim. Na realidade, criou até poucas tensões. A gente poderia até esperar mais. Mas, assim, claro, cria algumas tensões, sim. Então, quer dizer, aí o que significa o modelo laico nesse novo prisma do campo religioso é um processo um pouco de, né, erro e acerto. E a partir, eu diria, dos anos 90, os políticos começam quando se referem à religião, começam a falar das igrejas, no plural, e não mais da igreja. Né? E que, de um lado, você tem um catolicismo muito mais do que, por exemplo, eu citei que no regime militar você teve, a partir de 68, a oposição da igreja ao regime, extremamente importante na oposição ao regime, e que isso, se tivesse outro regime militar no Brasil agora, seria mais difícil, porque a Igreja Católica já não está mais nessa situação. Talvez a gente tenha já uma minoria de católicos no país, ou pelo menos uma maioria pequena só. Né? E isso inclui todos os católicos nominais apenas. Né? Então, por outro lado, o campo evangélico, que é o que cresceu mais, né? Os não religiosos cresceram, mas menos, as outras religiões cresceram, mas muito timidamente. Basicamente, o que cresceu para preencher o vazio são as igrejas evangélicas, mas o campo é extremamente discípulo, extremamente dividido, e dividido institucionalmente e politicamente, e logo não teria nenhuma condição de exercer o mesmo tipo de função política, né, ou de representação na esfera pública que a Igreja Católica no passado conseguia fazer. Perfect. I appreciate all the talk. I'd like to know if we can have one last question, very brief, maybe 5 minutes. It's okay? Yeah. If it's not too much. We have talked, I mean, in the context of Brazil, remaining in the Brazilian context, you have talked a bit this historical model, how it evolved, and bringing it to the present day. Could you briefly comment the corporativist and triumphalist tendencies of Pentecostalism in Brazil, as you have comment in your work as negative tendencies of politics nowadays, and a contrast with the model of Marina Silva as a more positive model of conciliation in religion and politics that you put in your article. I'm trying to these two arguments together to contrast a positive model. I mean, populism. You can comment electoral populism and
evangelical populism and corporativism, triumphalism, and on the other side, Marina Silva is a positive model. Okay, Thank well, you. I'm not a marinero. No, I know. Defender analytically. Politicamente, necessariamente. Isso não. Fica claro, That's but I'm just talking about the way she, as well, she is the evangelical and Pentecostal who has closest to real power in Brazil. She at one point in 2014, she was ahead in the polls for president. She had, she would win the runoff against Dilma if there was one with her. So, I mean, she was pretty close. Now, just for our non-Brazilian colleagues, we go back a bit. The Pentecostals, treating the Pentecostals as a sort of subset of the evangelical world in Brazil, but it's the majority. So it's different from somewhere like the United States, where you have some Pentecostals, but they're a minority. But in Brazil, they're a majority. And they are essentially the churches of the poor, but that is an oversimplification, but I have to oversimplify, otherwise we're going to be here for a long time. So the statistics show that Pentecostals are disproportionately poorer, disproportionately non-white, and disproportionately female. Right? So some of the prevailing characteristics of the Pentecostal community. Now until basically when Brazil redemocratized in the mid-1980s, the Pentecostals had kept out of politics. There are one or two small exceptions I won't get into. Basically, they kept out of politics. In fact, most of them said, and they had this sort of motto, was that believers don't mess with politics. Right? And in 1986, the election to the Congress, which would be a constituent assembly to rewrite the Constitution, they decided from the top down, the big Pentecostal churches, which are huge, decided from top down to get involved and persuade and present their own candidates and persuade all their members to vote for them, saying, this is our candidate. And the new slogan was, brother votes for brother. This is what I refer to as the corporatist model, right? And they were amazingly successful, took everybody by surprise, and then they played an outsized role in the Constituent Assembly, mainly by speaking out of turn and making fools of themselves, but they were there, and they got a lot of notice by the media. Since then, that really has continued and grown. So this model of getting into Congress, you are the official candidate of a particular church, and you get elected basically with the votes of that church. This is in the Brazilian electoral and party system, right? It's not possible in all countries of Latin America, even countries that have huge evangelical growth as well. They simply couldn't do it because the political model is different. In Brazil, it's possible, and they have taken a lot of advantage of it. These corporatist politicians have been disproportionately involved in all the political scandals which have blighted Brazilian politics for the last 35 years. And so that's what I refer to as the corporatist model. The triumphalist idea is what I mentioned earlier on about this idea that we are the people of God and we have the right to govern.
So it's obviously heavily dependent on the Old Testament, not on the New Testament. And it's the idea that we are the people who have we are the salvation of the country. If you ask what the content of that salvation is, they don't know, they don't say. It's a sort of mystical idea. If we just get the right people in power, God will open the windows of blessing on Brazil and everything will be solved. I'm only caricaturing slightly, believe me. I have seen, heard this being said. And so that is the idea, that evangelicals have the right to govern and they have the ability to govern unambiguously. Power is not a problem for them, unlike the famous phrase, all power corrupts and absolute power corrupts absolutely. They are not dubious about the exercise of power at all, because they are the people of God and God will put them there and everything will be all right. If they can't manage to actually put one of their own there is a plan B, literally B in this case, which is a Cyrus. You put somebody who is assimilated to the Old Testament model of King Cyrus of Persia, who was, even though he was a pagan king, he did God's bidding with regard to the people of God. He restored the Jews to the promised land after they'd been exiled. And so if you can't actually elect an evangelical as president, you can elect a Cyrus, who, even though he might be somebody who transgresses all the evangelical norms in so many ways, he will do what we want. He will be God's instrument for us. So there's these two variants of the same triumphant model. Now, Marina Silva is, maybe you're familiar with her, even out not being Brazilian. She is internationally very well known. Yes. She was a very poor black woman from one of the Amazonian states, illiterate until she was 16, became politicized in the Workers' Party, the main left-wing party, through a progressive Catholicism, and became a senator. And then she converted to Pentecostalism, which was unusual, not unique, but relatively unusual for somebody so high profile. And then when Lula came to power, she became the Minister for the Environment. And the environment has always been her main area of political action. And then later she resigned from the government because she felt the Lula government wasn't doing enough about the environment. And she ran for president in her own right. And as I say, in 2014, at one point seemed as though she might have a really serious chance of becoming president. Now, she is a Pentecostal, and in fact, the most significant Pentecostal politician in many ways, but she's not. She's the complete opposite of that corporatist model. Yes, that was my point. Yeah. Not anointed by the leaders of the church. She's not elected by the church, essentially, and she is very discreet. I think on the whole, like sometimes a bit naive, but on the whole, I would say fairly ethical in a field where it's very difficult to be ethical. Yeah. But I think she has been very, very ethical in regard to the use that she makes of her religious identity in politics. Yes. So I think in that respect, she has been a very interesting counterpoint to some of these other things. I'll say all that in Portuguese very quickly. Vocês conhecem essa história toda, mas é que no Brasil
a presença pentecostal na política data da Constituinte, da eleição para Constituinte em 86. Antes disso, quase nada. Você tinha a presença de históricos, mas uma presença tímida, não muito comentada. Aí os pentecostais se elegem para Constituinte e atrai toda a atenção midiática e muita controvérsia. O modelo que eles implantam, as grandes igrejas pentecostais fazem esse modelo corporativista, ou seja, eles dizem, nós temos voto suficiente dentro da igreja para eleger um dos nossos. A gente não precisa de alguém de fora mais. Então, eles, fulano de tal é nosso candidato no estado do Rio, em Goiás, etc. Vote nele. E geralmente era o homem, raramente mulher. Então, vote nele. É o nosso candidato. E substituíram, né, o bordão antigo, né, da imensa maioria dos pentecostais, que era que crente não se mete em política, e substituíram pela frase irmão, vote em irmão. E nessa base de irmão, vote em irmão, convenceram membros suficientes para eleger um monte. De lá para cá, só aumenta o número. Então, esse é o modelo corporativista. E esse modelo corporativista de chegar na política está ligado desproporcionalmente a todos os casos de corrupção política nesses últimos 35 anos no Brasil. E não é tão difícil entender por quê. Então, esse é o modelo corporativista. Além disso, tem o modelo triunfalista, que é essa ideia de que chegou a hora da gente governar. Né? Nós evangélicos somos, né, o povo de Deus, que nem o povo de Deus no Antigo Testamento, e nós temos o direito de governar, aquele negócio de ser cabeça e não cauda e tal. Nós temos que mandar e não mais ser mandado. E tem uma ambiguidade com relação a isso, ou seja, o exercício do poder é fácil, né? Não vai trazer perigo nenhum, né? Nós temos o direito e o dever de exercer o poder. Para fazer o quê? Isso não se explica, né? É tudo muito vago, é uma coisa mística. Desde que a gente tenha as pessoas certas lá em cima, Deus vai abrir as janelas do céu e chover bênçãos sobre o Brasil, né? E aí eu me referia, quer dizer, tem um plano B nesse modelo também. Se não der para eleger um dos nossos, a gente pega um sujeito que não é um dos nossos, mas que está muito chegado a gente, que vai ser um Ciro, que nem rei Ciro do Antigo Testamento, tá? Um rei pagão que faz as vontades do Deus da Bíblia, né? Que protege o povo de Deus. Então, nós podemos eleger um Ciro, embora ele, né, na sua vida, né, pessoal, transgrida totalmente as normas evangélicas e tal, mas como governante ele vai fazer o que a gente quer. Então, esse é o modelo, as duas variantes do modelo triunfalista. E aí eu coloquei como contraponto, com algumas reservas, eu tenho reservas políticas quanto à Marina, eu não sou marineiro, mas em alguns sentidos ela é exemplar, ela é um caso muito interessante, porque na realidade ela chegou, quando a gente pensa em políticos pentecostais, tem todo o pessoal espalhafatoso e tudo, mas a política pentecostal que chegou mais longe na política é a Marina. Porque em 2014, Marina, durante um tempo, era favorita para ganhar a eleição presidencial. E o caso dela é bem diferente. Ela não se elege pela via cooperativista, ela é pessoa de origem muito pobre, do Acre, analfabeta até os 16 anos, politizada dentro da Igreja Católica Progressista, as comunidades de base, entra no PT, se elege senadora.
E quando senadora, ela se converte ao pentecostalismo, né? E continua a sua militância política. E aí ela vira ministra do Meio Ambiente no governo Lula, depois se desentende com o governo Lula, achando que o Lula não está fazendo o suficiente nessa área, e aí ela concorre para presidente, né, em eleições subsequentes. Então, ela não se elege pela via corporativista, ela não é candidata oficial de nenhuma igreja, ela não se elege fundamentalmente como determinada igreja, ou mesmo dos evangélicos em geral. Ela não é triunfalista, com certeza, e no uso que ela faz da sua identidade religiosa na política, eu diria que, via de regra, embora às vezes com uma certa ingenuidade em alguns pontos, eu teria algumas críticas a fazer, mas, via de regra, eu diria que ela é bastante ética na maneira dela relacionar a sua fé com a sua atuação política. E, nesse sentido, ela é um contraponto muito interessante a esses outros modelos viciados que predominam, né? Infelizmente. Thank you very much, Professor Paul. That was my intention with the interposing the two models. So thank you very much. You were very kind to us to give us more your time than we had agreed to. So I don't know if the other panelists are online. So I'd like to greet them all. And I would say we can change this session. Thank you very much. If the public has any question, can put on the chat or can contact us. Our contact is on the website. Thank you very much. And I look forward to more discussions in the next social panel of the Scientist Adventist Conference. Okay. Thank you very much and have you all a good Sunday. Bye-bye.